perigoso. A partir do momento que você pede pra Deus fazer o que Ele quiser da sua vida, Ele vai fazer literalmente. E geralmente é ao contrário do que você tá pensando. A voz de Deus não é o que você pensa, geralmente. A voz do diabo que é a voz de sedução. Então, é literalmente isso, cara. Colocar minha vida nas mãos de Deus e seja feita a vontade dEle. É claro que Ele vai fazer tudo por mim, menos a minha parte. Então, eu tenho que fazer tudo da minha parte, buscar cada vez mais conhecimento, melhorar cada vez mais como pessoa, pra poder fazer o que eu acredito que é meu propósito, né? Transbordar na vida das pessoas, usar a minha vida, a minha experiência com uma pessoa que tá vivendo uma coisa que eu já vivi. Então, é essa parte aí que eu mais aprendi. Colocar minha vida nas mãos de Deus. Fala, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da A Chave, um podcast voltado a relacionamento, network. E a missão aqui da Chave é extrair uma chave dos convidados e aí sim poder impactar de alguma maneira a sua vida. E hoje trouxemos uma pessoa que eu já conheço há um bom tempo, mas eu conheço de uma maneira muito rasa ainda. E o objetivo da Chave é se aprofundar na história dessa pessoa e entender quem é o CPF por trás de um grande CNPJ. E hoje eu tô aqui com o Gé Matos. Irmão. Fala, meu irmão. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade aí, cara. Fico muito feliz. Você sabe a admiração que eu tenho por você, pela sua família aí. A mente blindada que vocês sempre tiveram e sempre me ajudaram aí. Na verdade, eu iniciei no empreendedorismo um pouquinho depois de conhecer vocês. Então é isso que forma... eu tava até pensando. Quando eu te conheci, você tinha acabado de sair de uma empresa da sua área. Isso, trabalhava com vendas, né? Isso. No aeroporto, do Tifri. Exato. Tinha acabado de sair, mas mantive. Depois você foi pra ótica em seguida ou você veio da ótica? Não, eu fui pra ótica depois. Depois. Isso. E você não era essa máquina de hoje, ou era e só não tinha ligado ela, né? É, eu acho que eu mesmo me atrapalhava nessa época aí. Boa, irmão. Eu sempre trabalhei com vendas, na verdade. Hoje, com 33 anos... Não, eu me atrapalhava nessa. É que é só corte, Amaury. O meu homem do corte. Eu mesmo me atrapalhava, na verdade. Eu trabalho com vendas, eu tô com 33, trabalho desde os 19, então são 14 anos que eu trabalho com vendas. E desde o início, cara, eu percebi que eu tinha nascido para esse negócio. Eu tenho uma facilidade muito grande de me conectar com as pessoas, de gerar confiança. E isso era muito bacana, criava um rapport ali muito rápido. E foi o segredo que fez eu dar certo como vendedor. Mas nessa mesma linha eu mesmo me atrapalhava, como eu disse pra ti. Por quê? Porque eu tenho uma personalidade muito forte. Então isso me atrapalhava com a hierarquia. Legal. Às vezes não concordava com o gestor e tudo mais, tinha um copo um pouco cheio. Isso me atrapalhava, porque eu era uma máquina vendendo, porém eu não ajudava a empresa em si. No relacionamento, cultura. E hoje eu, como empresário, enxergo muito isso. Tava até comentando com um dos meus amigos, não tolerar canalhas brilhantes. E eu era um canalha brilhante, porque eu era o melhor vendedor, sempre fui das empresas que eu passei, porém eu atrapalhava todo o processo, a ambiência e o ecossistema da empresa, né? Irmão, aqui eu sou o cara que mais aprendo. Cada um que senta aqui, você era o canalha brilhante. Canalha brilhante. E hoje, tem um canalha brilhante na sua empresa, como que é? Já tiveram alguns. Aí, ou a gente molda eles se adequam à empresa, ou infelizmente... Não dá certo. Eu acho que é automático eles saírem. Pela Boa. nossa cultura organizacional, de como a gente trabalha e tudo mais. A gente preza muito a experiência de compra, tratar muito bem o cliente, no colo. Então, geralmente essas pessoas... Vai chegar uma hora que ela vai se atrapalhar sozinha. Mesmo ela sendo muito boa vendedora, ou um bom gestor, no caso. Tá. E aí lá, quando eu te conheci, isso foi... 2017 para 18. É isso aí. Aí você tava ainda meio que... Eu já tinha virado algumas chaves, vamos dizer assim. Já tinha amadurecido. Tava com 27 anos na época. Porém, eu saí dessa empresa com esse mesmo problema de não estar me dando bem com o próprio gestor. Ele tinha uma liderança muito dissonante, aquela liderança antiga, muito autoritária, sem empatia nem nada, e eu não me dava bem com isso. Acabei causando a minha demissão. Saí, mas como eu tinha um resultado muito expressivo na época, muitas empresas do mesmo segmento foram atrás de mim. E nesse mesmo momento eu comecei a trabalhar numa dessas empresas, prestando serviço ali em PJ mesmo, como se fosse um empreendedor já. Você era um intraempreendedor dentro da empresa. Isso, só que eu costumo dizer que eu era muito caro, né?
tinha bons gostos. E foi na época que eu entrei nesse desafio do Oasis, né? Foi Você sempre gostou de coisas caras, né? É, isso aí. E... Coisas boas, né, Gé? Coisas boas também. E nessa época foi quando eu fui pro Oasis, que foi quando a gente se conheceu. Já conhecia seus irmãos. O Rafael e o Rodolfo eu conhecia há muito tempo. O Gabriel eu conheci jogando poker, como a gente tava lembrando aqui. O monstro. Ele sempre foi o melhor de nós. Monstruoso. O Gabriel E a personalidade dele é muito boa também. É um cara que... Ele influencia as pessoas, ele não é influenciável. Isso que é bacana. Então, ele tinha tudo pra ser influenciável com 3 irmãos mais velhos que nem vocês, que são máquinas. Então, foi nessa época que a gente se conheceu. Foi. 2017 e 2018. E, coincidentemente, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Sério, já? Por quê? Isso, porque esse período de transição calhou também num término de relacionamento. Eu já morava sozinho. Eu sou muito apegado a cachorro. Acabei perdendo a minha cachorrinha na época. Foi bem difícil. 2017? 2018. E o seu pequeno veio quanto? 2017. Então, ali de 2017, sua vida começou a tomar um movimento... Na verdade, esse período de transição aí foi um período complicado, turbulento. Né? E como que você segurou? Você segurou as pontas? Cara, fiz terapia. Tinha aversão à terapia, mas eu tinha um grande amigo meu que eu conheci também no poker. Matheus, o nome dele, a gente se conheceu na barbearia. Hoje é amigo meu, empresário pesado. Tá dando consultoria. O cara, muito pra frente. Bacana de conhecer também. Me indicou a mulher que ele havia feito terapia. E me ajudou muito na época. Me ajudou, tanto é que todo mundo que me pergunta... Quando a gente identifica que é um problema emocional mesmo, não é um problema espiritual, é legal a pessoa se conhecer. O autoconhecimento é tudo, né? Pra você se desenvolver. Então eu indico sempre uma terapia, eu indico um curso, um coach, enfim. A gente vai direcionando de acordo com o que a gente já vivenciou, né? E o que o Gé de hoje diria pra esse Gé de 2017? Você tinha relacionamento com a mãe do seu filho? Como que foi? Na verdade foi assim, eu terminei com a mãe do meu filho e meu filho tinha mais ou menos uns 7 meses. Tá, e o que você diria pra esse cara aí? Esse cara tinha que aguentar um pouquinho mais a barra. Esse cara não tinha muita maturidade. Esse cara não estava preparado para vivenciar o que eu estava vivenciando, né? Morar junto, abrir mão de coisas, saber que um relacionamento é servir, é você estar ali todos os dias plantando o relacionamento, plantando o amor. Porque o amor é isso, cara. Não dá para você achar que você vai ser apaixonado pela pessoa que você tá do lado 30 anos, 20 anos. Meus pais são um exemplo disso, os seus próprios. Então, o relacionamento com os filhos, com os pais casados, é muito diferente, né? Sim. É muito melhor. A gente tem um modelo ali de sucesso, vamos dizer assim, dentro da nossa casa. Isso a gente tem que levar pro resto da vida. E aí você diria o quê pra esse cara? Pra ele segurar mais a barra? Segurar mais a barra. Ter mais resiliência, mais paciência. E aonde que foi que a chave virou? Essa chave, e na verdade não foi nem nesse relacionamento, porque depois de 3 meses eu comecei a me relacionar com uma outra pessoa. E a chave virou justamente quando eu terminei esse outro relacionamento. Eu tenho o Jefferson antes desse relacionamento e o Jefferson depois. Porque a partir daí eu sacudi, vamos dizer assim. Eu comecei a perceber que abrir mão de coisas me levariam a outras. Um sim que você dá pra uma coisa é não pra várias outras. Então, foi bem na época, calhou de eu entrar na ótica na época. E eu entrei por conta de um amigo meu que hoje é meu sócio, João Paulo. Foi isso que aconteceu. Nessa época eu tava com um período muito difícil da vida, tanto financeiramente como emocionalmente. Tive até início de depressão. Depois que eu fui identificar isso, quando eu fui estudar sobre depressão, eu falei, caramba, naquela época realmente eu tava com início de depressão. Isso, exatamente. Na época eu tava vedado, era um ponto cego meu, não sabia que era isso. Porém, depois da terapia, depois que eu comecei a estudar mais sobre o assunto e já estava bem, eu enxerguei aquilo lá como parte do meu processo, né? Pra estar onde eu tô hoje e pra passar por tudo que eu passei. Ali foi vamos dizer assim, seu deserto? Foi. 2017, quando você tava muito mal financeiramente, emocionalmente. Pior momento da minha vida disparado. Caracas. Foi meu deserto. Foi um ponto de inflexão, né? A partir dali eu tinha que tomar uma decisão. Todas as decisões emocionais que eu tomei em relacionamento ou na parte... Mas o que te chacoalhou tanto? Você gostava muito dessa moça? Não, eu gostava muito dela. Mas não foi só isso. Porque foi uma pancada emocional muito grande, porque eu perdi meu cachorro também. São 3 cachorros que eu já tive. Caramba. E um deles... Você era mó apegado a ele? Um deles morreu na minha mão, um deles minha mãe deu, e um deles roubaram, que foi esse terceiro.
e morava só eu e ele. Então era um apego emocional muito grande, né? Esse que fez totô no carro, você vai dar um trato nele. Esse agora eu tô com 3 cachorros. Um que eu dei pro meu filho, um que eu peguei pra mim mesmo, e tem um na casa da minha mãe também. Inclusive, o outro tá na casa da minha mãe até tomar todas as vacinas e tudo mais. Então você tem esse apego. Tenho esse apego ao animalzinho. Me faz muito bem. É um carinho diferente, né? Então foram essas 2 coisas que viraram a chave, que é uma pancada emocional muito grande. Sim. Eu acho que é quando você, realmente fala, agora tem que mudar. E nos meus relacionamentos eu sempre errei bastante. Tá certo que elas também erravam em algumas coisas, mas eu sempre errei bastante. E pra mim foi surreal essa época aí. Foi bem na época que eu entrei na ótica também, coloquei um pouco a cabeça no lugar. E nessa época foi quando eu mudei um pouco a ambiência e as pessoas que eu me conectava. E pra mudança, cara, a ambiência é tudo. Você tá num ecossistema de pessoas com a cabeça pra frente, pessoas que pensam no futuro, tem um objetivo bem definido, é surreal. Você acaba modelando essas pessoas, você acaba seguindo elas. E nisso esse meu sócio me ajudou muito. Tá, mas a sua ponte pra essa mudança foi entrar na ótica. E você mergulhou no trabalho, foi isso? Foi a terapia e entrar na ótica. Boa. Então você já começou ali um autoconhecimento, entrou na ótica, conectou com o João Paulo. Isso. E mergulhei literalmente no trabalho. Eu funciono de 2 formas. Tá, mas a gente vai entrar aí, mas... E aí, João Paulo, monstro então, hein? João Paulo, mentor pra mim. Momento Além de incrível meu na sua sócio vida, né? e amigo, irmão mesmo, ele é um mentor pra mim. Porque tem a pessoa que é grata e tem a pessoa que é agradecida. O agradecido hoje é obrigado, tchau, e esqueceu. E o grato é o cara que você olha pra ele e você fala, você faz parte da minha mudança de vida, Isso. né? E gratidão, cara, é uma coisa que eu prego, porque eu ouvi isso, não tem prazo de validade. Então, muitas pessoas, eu sou grato, por exemplo, eu sou muito grato ao seu irmão, que me deu oportunidade naquela época, e nem tenho tanto contato hoje em dia. Mas eu tenho... Mas tem o carinho, né? Tenho esse carinho, tenho a gratidão por ele e tudo mais. E o que ele precisar de mim também. É que a gratidão e a lealdade, elas andam juntas, né? Nossa, a lealdade é o principal pilar que a gente prega lá na empresa. Lealdade. O cara que é leal, ele já tá com 9 pontos, né? De 9 a 10, ele já tá com 9 pontos com a gente. Porque é como a gente tava comentando, né? A habilidade técnica a gente vai desenvolver. Por exemplo, eu posso pegar um cara do zero e desenvolver ele como um bom vendedor. Se a gente conseguir colocar um pouquinho de ambição na vida dele, virar um pouquinho a chave dele em relação às vendas, porque muitas pessoas têm aversão às vendas, né? Eu, quando comecei a vender, por exemplo, minha mãe falava, arranja qualquer tipo de emprego, pode ser vendedor mesmo. Então, assim, as vendas não eram tão bem vistas nessa época, 15 anos atrás, né? Sim. E hoje em dia, todo mundo sabe que a venda é o coração de qualquer negócio. Tem uma frase que eu gosto muito do Thiago Conser, que ele fala assim, ó, me mostra um vendedor que estuda tanto quanto o médico, que eu te mostro um vendedor rico. Um milionário, exatamente. Porque as pessoas olham para vendedor de uma maneira pejorativa, né? E você sentia esse preconceito lá atrás, quando você trabalhou no Nut Free, depois quando você foi trabalhar na ótica? Você era visto como porque você é um cara extremamente comunicativo. Eu lembro que o que me marcou em você, que é a parada da lealdade. Eu não te conhecia e eu tive muito pouco contato com você. Foi. Dos 4 foi o que eu tive menos contato, foi contigo. Mas teve um dia que a gente sentou pra comer um japonês, irmão. Lá, na Asis. Japonês de lá mesmo? De lá. Ah, sim. Que aí meu irmão colocou lá um japonês, a gente comeu um temaki, e aí naquele dia que a gente sentou, meia hora conversando, você saiu, eu falei pro Rafael, esse moleque aqui é diferente dos caras que estão frequentando aqui. Porque é muito você falou do ambiente, né? O ambiente molda o cara, ou o ambiente transforma o cara, ou ele detona o cara. Literalmente. Aí você mudou de ambiente. A ambiência total. E eu mergulhei no trabalho, né? Isso que é bom. Porque assim, eu funciono de 2 formas. Ou totalmente obcecado mesmo, ou desinteressado. Então, cara, eu trabalhava 12 horas por dia. Dobrava de horário todos como os vendedor dias. Na ótica. Como vendedor. Eu entrei como vendedor, na verdade. Aí você trabalhava junto com o João Paulo. Não, assim, quando eu entrei na ótica, ele estava no período de transição entre liderança e gerência. Tá. E eu entrei como consultor, que no caso é vendedor também. E nessa época... Você não conhecia ele? Não, já conhecia. Eu conheci ele no Duty Free, na verdade. Legal. Isso, eu pedi indicação para ele. E essa conversa foi um pouquinho mais, vou dizer assim, um pouquinho complicada. Porque ele falou assim, cara, vou te indicar. Você é o melhor vendedor que eu conheci na vida. Vou te indicar e tudo mais, mas eu conheço sua personalidade. Você vai entrar na empresa, ele me preparou para entrar. Você vai entrar na empresa e vai ter muitas coisas que você não vai concordar. Muitas coisas que você vai olhar e falar assim, pô, isso aqui não tá certo. Porém, se você aguentar, você tem tudo para crescer lá dentro. E o salário na época era muito atrativo. Para mim, que conhecia o mercado mais ou menos ali... E não tava passando por um momento bom? Na área comercial, ganhar o que ganhava um consultor, eu falei, não, é surreal isso aí, cara. Ele falou assim, ó, média é isso aqui.
se você for bom, você ganha, tipo, 30% a mais. Foi, ixi, então Eu falei, isso. não, surreal, vou pra cima. Então eu mergulhei. No meu segundo mês, eu fui o melhor vendedor da rede de 350 vendedores. E Caramba. no período de um ano, eu fui umas 3, 4 vezes o melhor vendedor da rede. E aí, aonde que virou a chave pra empresa que vocês montaram hoje? Pro empreendedorismo, foi com ele mesmo. A gente tinha alguns feedbacks, ele tem esse perfil de feedback individual. Você ficou na empresa quanto tempo? Eu fiquei lá 2 anos. Então aquele cara lá, como que foi a frase que você falou no começo? O extraordinário... O canalha brilhante? O canalha brilhante durou 2 anos. Não, mas nessa daí eu já não era, né? Eu já tinha virado essa chave. Eu já não fui o canalha brilhante. Você já pegou ali os códigos antes. Isso. Não, eu entrei totalmente copo vazio. Boa. Copo vazio mesmo pra aprender. Eu sempre me considerei um bom vendedor. Nunca o melhor. Como eu sempre fui obcecado, às vezes eu ganhava no cansaço. Por trabalhar mais e tudo mais. E depois que eu fui perceber que o meu segredo não era nem ser muito bom vendedor, era criar a conexão constante mesmo com a pessoa, era criar esse vínculo, porque a venda é vínculo. Então, eu era bom nisso. Gerar confiança e tudo mais. Mas o grande segredo foi que você, então, foi com o copo vazio. Isso foi legal, hein? Exatamente. Humildade e copo vazio. É o que eu prego. Porque muitas pessoas entram já achando que já sabe. Não, já sei, não precisa me explicar isso não. Isso, copo cheio, né, cara? O copo cheio é o principal defeito da pessoa hoje. Ela já achando que tá sabendo muita coisa. Tá, mas esse copo vazio veio porque você tava no deserto? Ou veio porque ali Deus já começou a agir na sua vida e você fala, vou ter que amolecer esse coração aqui, que senão eu vou me lascar? Aqui hoje que eu tô numa parte espiritual um pouquinho mais avançada, dá pra entender algumas coisas que aconteceram naquela época, né? E naquela época eu era totalmente cego, vamos dizer assim, em relação a isso. Então eu acredito que tenha sido sim pelo deserto. Assim, eu tive que chegar no fundo do poço dessa parte pra poder entender algumas coisas que eu estava fazendo de errado na vida. Boa. Então acredito que seja isso sim, tenha sido o fundo do poço. Aí, 2 anos ali, constante, fazendo, entendendo o jogo. E quando virou a chave pra empresa? Isso, nesses 2 anos eu fui... Você já enxergava que você... vou fazer minha empresa. Você já enxergava isso ou não? Respondi isso na caixinha de pergunta que eu fiz sexta-feira, agora fiz uma caixinha de pergunta e uma pessoa me perguntou isso. Você sempre teve esse viés de empreendedor e tudo mais? Nunca tive, irmão. Olha. Nunca tive. Mas eu acredito muito que é por crença limitante, pelo ambiente familiar e tudo mais, porque diferente de vocês, que vieram de uma família empreendedora, a minha não. A família é um pouco mais alienada nessa parte aí. Não, vou trabalhar carreira. 20, 30 anos numa metalúrgica. E não que isso não seja digno, isso é maravilhoso também. Porém, você acaba ficando meio que limitado nisso aí. E eu não tinha... É um outro perfil e não é o seu perfil. Isso, exatamente. Foi por isso que lá atrás, quando eu virei vendedor, e você me perguntou, você sentiu um pouco de preconceito? Nos 2 primeiros meses. Depois eu identifiquei que, sendo vendedor, eu poderia ganhar o dobro, o triplo, do que se eu trabalhasse, por exemplo, numa metalúrgica, que era a linha de sucesso do ABC, que onde eu morava, Mercedes, Volkswagen e tudo mais. GM, falar que você trabalhava na GM. Nossa, surreal. Scania, meu Deus. Então, quando eu enxerguei que sendo vendedor eu conseguia ganhar muito mais do que, vamos dizer assim, peão, que eles falavam na época, eu falei assim, eu posso sofrer o preconceito que for, mas aqui eu me encaixei. É isso aqui que eu nasci pra fazer. E aí você, depois de 2 anos, junto com hoje o seu sócio João Paulo, aonde que veio, assim, o olhar? Não, na verdade não foi com 2 anos, com 4 ou 5 meses a gente já começou a bater esse papo. Opa! Isso, 4 ou 5 meses a gente saía, como eu tava dizendo, ele é muito bom nesse feedback one-on-one. Aqui ele chama o cara, vamos lá, entende a vida do cara, ele me chamou, perguntou algumas coisas, ele falou assim, cara, eu te vi atendendo, você me completa, que realmente a gente se completa muito. Ele é um dos melhores gestores de pessoas e processos que eu conheci na vida. Um cara muito bom, totalmente obcecado também, 12 horas lá trabalhando e entendendo cada processo da empresa. E eu era o cara comunicativo, eu era o cara das vendas mesmo, da conexão e tudo mais. Então ele era o cara da cabeça e estratégia e você era o cara da execução. E somos hoje ainda assim. A gente se completa de certa forma. Tem mais um sócio que é o James, que também nos completa de outro jeito. Mas é mais ou menos isso. De 4 para 5 meses, a gente começou a conversar. Só que para abrir uma empresa, primeiro vem um sonho, né? Você tem a ideia e tudo mais. Depois você começa a colocar as coisas no papel. E aí que você vai enxergar a realidade de verdade. Pô, tem que investir, preciso de um aporte de tanto, preciso de um aporte de tanto. E foi passando esse tempo e entrou a pandemia. Nossa! Entrou 2020. Entrou a pandemia e a gente deu um passo para trás. Trabalhando lá ainda. Trabalhando lá ainda, porque assim, na pandemia todo mundo ficou um pouquinho com medo, né? Quem tinha um emprego ficou super feliz e tudo mais, vou continuar no meu emprego e tudo mais. E quem tinha grana segurou. Isso, e pra quem trabalhava na área comercial, por exemplo, que era uma cultura resultadista, eu só ganhava quando eu vendia. Exato. O salário fixo de um vendedor, quem se apega a isso, tá ferrado.
E... O vendedor, ele é oxigenado de comissão. Isso, aí a gente deu um passo para trás, 2020. Ficou 2 meses, como ótica é saúde, foi liberado depois de 2 meses. E aí, em maio de 2020, a empresa voltou a funcionar. E ela voltou, irmão, bombando. Foi surreal. Tanto é que muitos segmentos cresceram muito na pandemia, né? Principalmente esse agora que a gente tá fazendo, cresceu muito em pandemia. Galera em casa, via muita live, muito podcast e tudo mais. Então, como a gente deu esse passo para trás, ainda passou mais ou menos uns 7 meses pra gente dar seguimento no processo de empreendedorismo. Já tinha ideia, tinha o know-how, tinha expertise, faltava o quê? O aporte financeiro, que já era um pouco mais difícil. Então, nossa empresa foi aberta com 3 empréstimos. Um empréstimo no meu nome, um empréstimo no nome do João, e um empréstimo do James, que no caso aí é da família dele, e foi até a parte do aporte maior, foi quando a gente conectou o James. O James não conhecia o João, eu conectei os dois. O João não é de São Paulo, do ABC. O João é de São Paulo, capital. Eu e o James, na verdade o James era do meu bairro, morava no Telma, e eu conectei os dois. Eles não se conheciam. Meu, vem cá. Sentam aqui, a gente vai montar um plano. Não, primeiro, assim, como foi? Fala aí. Quando você fala pra uma pessoa que você vai colocar um outro sócio que essa pessoa nem conhece, imagina. O João e o James têm a personalidade forte, parecida com a minha, mas cada um com a sua Você teve que vender um pro outro. Exatamente. Foi sua maior venda? Foi a maior venda da minha vida. E de sucesso, hein? Graças a Deus. Cada um com sua singularidade, e eu lembro que a gente fez uma reunião, um call um dia. Cada um no seu carro, conversamos um pouco. E a segunda reunião foi no apartamento do James. E foi quando a gente decidiu mesmo abrir a empresa. Tava só decidindo quanto seria o aporte e tudo mais. E foi, cara, abrimos a empresa com 3 empréstimos. Não aconselho ninguém, assim como o Flávio Augusto fala, que ele abriu aí no cheque especial, não aconselho ninguém. Eu também não aconselho ninguém, mas era o que precisava ser feito. E a gente abriu na fase roxa da pandemia, em abril de 2021. Então tava na fase roxa, nada estava aberto. Só saúde, só farmácia, hospital e ótica. Aí vocês chegaram lá na outra. Loucura. Tchau, tô indo embora. Isso, a gente pediu as contas, cada um saiu da sua forma. Não dá mais pra Mas gente. convicto, pelo plano. Eu tinha certeza que ia dar certo. Era uma coisa de dentro, assim. Hoje eu sei que era o Espírito Santo falando comigo. Tanto é que os pontos, quando a gente vai ver, eles confiam muito no meu feeling, vamos dizer assim, porque o ponto que a gente viu em Santo Amaro, que é a nossa primeira loja, é muito longe do centrão mesmo, da parte que bomba. E a gente, no dia, acho que viu 8 ou 9 pontos, cara. Só pra você ter uma noção. Na hora que eu entrei nesse, eu falei, é esse. E pra mim, ali, vamos dizer assim, essa prepotência minha, eu tive um bom feeling. Mas não, já era um plano de Deus, né? Era no propósito dele. Depois você abriu uma em Santo André? Santo André não tem ainda. Não tem. Não. A gente tem, no ABC, a gente tem em São Bernardo e em Mauá. E aí você sentou com os dois, depois lá na casa do James, passou, discutiram, banco, James fazer o corre dele, montaram um capital e alugaram o ponto lá no Santo Amaro. E fomos pra cima. Aí iniciou a empresa com 5 funcionários, né? Além de nós 3, tinha mais um vendedor. Na verdade, 6 funcionários. Aí vocês atuavam na ponta mesmo do negócio. Como eu vou explicar agora. Eu era vendedor. Eu e mais 2. Então, atuava ali como vendedor e gerente para fazer ali uma segunda voz. Sim. Para chegar ali para validar o que o vendedor tá falando. O João Paulo, sempre nessa parte mais estratégica. Ficava mais na parte administrativa, de gestão, preocupado com tudo, com todo. O James ficava na parte do marketing, ele tinha a função de trazer cliente para a loja. E a minha irmã entrou, que é a diretora financeira da nossa empresa. Aí ela entrou como colaboradora. Isso. Entrou como colaboradora na parte financeira. E posso te afirmar aqui que sem ela a gente não estaria onde a gente está. Sua irmã. Mudou a chave isso. A gente vendeu no primeiro mês um valor até legal, achou que tinha lucrado e tudo mais. Ela mostrou que, além do aquilo que a gente tinha vendido, a gente ainda ficou devendo 20 mil. Só pra você ter uma noção. E vocês não enxergaram isso? Não. A gente ia ficar vislumbrado com os valores. No começo era pouco, mas mesmo assim a gente ia ficar vislumbrado. Porque só ia enxergar a receita que entrou líquida. Não. Isso. Ia confundir muita coisa. Então, ela tem experiência na área financeira? Sim, ela trabalhou no banco, né? 10 anos, no Itaú. Verdade. E justamente na parte financeira. Ela tava no banco ou ela tava... Não, ela já tava uns 2 anos. 2 anos sem trabalhar. Inclusive tem um testemunho fera dela também, que eu conheci. Agora em Israel eu conheci um pastor lá, que o pastor te profetizou na vida dela. Eu conheci lá sem
conhecer nada da vida dele, sem saber que tinha sido ele que tinha profetizado na vida dela. Nossa. Uma parada surreal, é emocionante. Quando ela viu, Aí, vocês estavam conectados. Quando ela viu, ela já comentou no Instagram. Foi ele que me profetizou na minha vida. Na hora que eu falei pra ele qual que foi a profecia. Ele nem lembrava. Ele não lembrava, mas ele já se arrepiou e começou a chorar na hora. Caramba, que top. A gente vai entrar aí, calma. A gente vai Essa entrar aí. parada é surreal. Aí, beleza. Aí, nesse momento, você já era... Você vendia mais do que você vendia como colaborador lá na outra empresa ou não? Demorou? Pra você engatar mais do que você vendia na outra? A minha empresa vende mais que a outra, no caso? Você. É que você não tava vendendo, né? Não. Eu como vendedor na antiga empresa que eu trabalhava, eu vendia muito mais do que minha loja vendeu no primeiro mês, só pra você ter noção. Eu vendia tipo o dobro do que eu como vendedor, e tinha mais 6, 7. Vendia o dobro do que minha loja vendeu no primeiro mês de Tá, empresa. E aí, como que você enxergava isso? Cara, como as coisas aconteceram muito rápido, o processo foi muito rápido, eu não sofri muito com isso, só no primeiro mês. Tanto é que no primeiro mês ficava 2, 3 horas sem entrar um cliente na loja, eu ficava louco, ficava na porta da loja, orando, pensando, precisa entrar um cliente, coloca um cliente pra dentro que eu vendo, senhor. Só coloca um cliente pra dentro. Então eu ficava na porta da loja pensando isso. Mas isso só foi o primeiro mês. Do segundo pro terceiro, já o crescimento foi exponencial, foi tipo 200% de crescimento. Aí 400% de crescimento. Foi a parada que ninguém acredita. De Deus, né? Totalmente de Deus. É o propósito dele na nossa vida mesmo. E hoje tem quantas pessoas? Só pra hoje... galera já entender nesse plano de Deus aí, que o jogo dele é multiplicação. Hoje entre funcionário, stakeholder, colaborador, a gente tem uns 450. Caraca! CLT uns 410. E os outros aí como stakeholder, como funcionário. De uma forma diferente. PJ e tudo mais. Quantas lojas? 12. 2 vai iniciar a obra agora, e nosso plano de ação é 22 até dezembro. São todas próprias, né? Todas lojas não tem próprias. franquia. Por enquanto, não. Então eu já tirei uma chave aí que os caras vão ficar bravos comigo, James. Você falou pra ele em off. Não. Eles pensam nisso também, não é uma certeza que a gente tem. A gente planeja nosso ano, né? Então, assim, até dezembro a gente já sabe o que a gente vai fazer. São 22 lojas. A partir daí, talvez o negócio seja expandido de forma de franchise, de franquia. Olhando outros negócios, eles seguem mais ou menos isso, então... Isso. É algo que vocês ficam monitorando, né? Isso, é uma das ideias que a gente tem. E fazer os cursos que a gente faz, se conectar com as pessoas que a gente vem se conectando... Os caras também nos ajudam. Tem essa busca? Ou essa busca tá potencializada a você? Não, eles têm também essa busca. Eu busco mais a parte emocional e espiritual também. O meu sócio, ele busca mais essa parte de empreendedorismo, essa parte gerencial, gestão de pessoas, gestão de processos. E o James, ele é do marketing, né? O cara criativo. Então, ele tá na linha dele também lá. Cada um busca se aperfeiçoar na sua área. Na sua área, literal. E tem plano B da galera ou todo mundo tá no plano A? Não, todo mundo plano A. Não tem plano B pra ninguém, não. Esse é o jogo e acabou. Plano A é ótica Prevent, a gente tá se virando com isso. Acho que até atrapalha um pouco se a gente tiver outro tipo de business. Não falo que isso é errado. Mas para fazer sentido, a coisa já tem que estar andando aí de forma automática. Para engatar outros negócios. Isso. Porque demanda meio energia, né? E a sua energia conta muito. Eu costumo falar que assim, ó, não tem como você colocar 80% de energia e querer 100% de resultado. Exatamente. Jé, quais têm sido os maiores desafios à frente da ótica? Da ótica, cara? Hoje o processo de expansão, a gente já sofreu mais com isso, vou ser bem sincero. A gente já abriu loja com um colaborador de 5 dias e já abriu a loja com o cara, colocou ele para jogo. Então hoje a gente prepara muito mais o colaborador antes de entrar na empresa. Essa parte de expansão de pessoas é mais difícil pela lealdade, pela confiança que você tem que ter na pessoa, para levar todo o seu processo, toda a sua cultura para o colaborador. Porque antigamente todo colaborador tinha acesso a mim, tinha acesso ao João Paulo, ao James, que são meus sócios. Hoje em dia não, né? São 450 pessoas, então é muito difícil a pessoa ter acesso à minha mente, ao que eu penso, à minha cultura, como eu acredito que a empresa tenha que ser. Então eu tenho o supervisor que é abaixo da gente, abaixo do supervisor tem o gerente, abaixo do gerente tem o líder e os consultores, ou os pós-vendas, o administrativo. Então são algumas linhas antes de chegar no primeiro colaborador interno, né? Então, esse é o desafio. O desafio é esse. Porque vai diminuindo a mentalidade, a potência do que você pensa até chegar no cara final. Isso, vai filtrando. E eu não sei se o cara tá passando com toda a energia que eu passo, com toda a ênfase que eu dou no que eu acredito. Se o outro realmente. Tá pegando. Exatamente. Então, fica um pouco complicado.
Mas a gente bate tanto nisso, nos valores da empresa, na nossa missão, visão e valores, que já está ficando cultural. A gente está fazendo de algumas formas diferentes também, gravando vídeo para passar para todos os colaboradores. Padronizando. Isso, para poder, cada um pensar da sua forma. E você, por exemplo, vou tirar o exemplo do Adib, da CIMED. Ele é muito assim, cara. Se eu conversar com o colaborador dele, ele fala exatamente igual ele. E é isso que eu quero do meu colaborador. Que ele pense igual a mim. É verdade, ele... é um time, né, meu? Isso. Você vê que é um time, o cara ali. Os caras brigam pela... Isso. E é isso que eu quero. Quem tá lá dentro tem que querer perpetuar algo bacana lá dentro. E a galera enxerga um crescimento, né? Porque a gente cresceu em 2 anos, foi de 1 para 12 lojas, o crescimento foi exponencial. Então, cada loja que abre mais uma oportunidade para gerência, mais uma oportunidade para liderança, mais uma pra todo o ciclo, né? Para supervisão, que tem busca de crescimento, cara. Tá, é o lugar certo. Deixa eu só voltar num ponto que eu me perdi. E qual foi o desafio da primeira pra segunda? Porque eu acredito que agora, não que seja fácil, porque nunca vai ser fácil. É os mimimi que terceiriza, né? Tudo é difícil pra mim e tudo é fácil pra você. Não é isso. Eu falo assim, ó. A segunda e a terceira deve ter sido mais complexo as coisas. Os passos. Agora já tem um molde, já tem uma experiência, tem uma expertise. É isso ou eu tô errado? É assim, só que olhando com a mente de hoje, se você for olhar, a gente foi louco, né? Pra abrir a segunda, pra abrir a terceira, assim, já foi no pau mesmo. Porque assim, a gente planejou abrir 3 lojas até o fim do ano. A gente abriu a primeira em abril, falou até dezembro a gente terá 3 lojas. Legal. De algum jeito. Então a gente só colocou na cabeça que teria. O processo a gente foi vivenciando. E ajustando. Crescendo e organizando. Foi dessa forma. Então a gente foi ajustando de acordo com o tempo. Para a segunda, não ficou tão difícil, porque ainda nós que somos os donos, que pregamos a cultura da empresa... Tava perto. Conseguíamos ficar presentes na loja. Então, para a segunda, para a terceira, bacana. Agora, a virada de chave mesmo da nossa empresa, quando a gente sentiu um pouco também esse crescimento, foi quando a gente abriu 2 lojas de uma vez. Foi a 4ª e a 5ª loja. Foi em Guarulhos e Osasco, no ano passado. Aí foi onde você sentiu... Foi tudo. Aí foi o crescimento também exponencial, foi faturamento que triplicou, um faturamento que já vinha triplicando. Então, a coisa foi surreal. E você não entendendo nada. Não entendendo nada. E só tentando se desenvolver cada vez mais, se preparando para o próximo nível. Errando, mas nunca nas mesmas coisas. É outra coisa que eu falei também na caixinha de pergunta. Errou bastante, bicho. Tanta coisa que a gente já errou. Mas a gente erra e já corrige. Erra e já muda de direção. Esse é o segredo. E hoje existem empresas rápidas e empresas que crescem. Qual a diferença? Existem empresas rápidas e empresas que crescem. Na verdade, não é a diferença. A empresa rápida é ela que cresce. Boa. Meu sócio que fala isso. Então, existem empresas rápidas... E empresas devagar. Vamos lá. Empresas que são rápidas e empresas que não são rápidas. Legal. As empresas rápidas são as que crescem. As que trocam. Eu errei nesse mês. 20 dias, fiz uma estratégia de vendas que não deu certo. Já vou trocar. Simples assim. O passo a passo, que a gente tem todo um passo a passo de vendas. São 7 passos. Não tá dando certo mais em tal local. Vai, abrir uma loja na Lapa, que é um cliente mais... um cliente mais gourmet. Não tá funcionando mais o script. Não tá funcionando, eu troco. Simples assim, a gente... Mas no começo era assim? Cara, a gente sempre foi assim, na verdade. Prático. Prático, exatamente. E quem não é prático não cresce. Hoje em dia não dá, cara. As coisas são muito rápidas, né? Tá tudo acontecendo muito rápido. E como que é você ajustar o nível de cliente e de atendimento? Porque é um desafio, a linguagem. Porque vocês estão atendendo um público. Na Lapa, eu tenho um perfil. Em Mauá, eu tenho um outro perfil. As 2 lojas têm o mesmo padrão ou não? Todas as lojas têm o mesmo padrão. Isso é inegociável. É os 7 passos. É desde a abordagem até o fechamento. Todas as lojas têm o mesmo padrão. Cada um tem sua singularidade de atendimento. Então, assim, a gente sabe que para vender tem que gerar um tipo de conexão, criar um rapport e tudo mais. E é nessa conversa pré-venda que você vai entender o perfil do seu cliente. Eu posso vender para um cliente milionário, posso vender para um cliente que não tem condição, que ganha, sei lá, R$1.500, que é o salário mínimo hoje, para uma família de 4 pessoas. E tá nessa análise pré-venda. Isso. Aí é na conexão. Na conexão você faz uma pré-entrevista. E é isso que você capacita e treina o seu time. Exatamente. Ele tem que ter toda essa expertise aí para poder fazer uma análise, para poder tirar as melhores informações sem ser invasivo também com o cliente, porque hoje em dia no Brasil ninguém gosta de que uma pessoa venda para você, por exemplo. Mas adora comprar. Mas adora comprar. Boa. Quando a pessoa sente que você está forçando uma venda e tudo mais ali, ela já se bloqueia da venda. Desconecta. E quando bloqueia, é muito complicado vender para essa pessoa. Pode vir segunda voz, pode dar um desconto mais agressivo. Bloqueou o cliente de compra,
é complicado. Já era, ele perdeu o valor, né? Ele não Aí vê é a mais hora valor de na você não empresa. perder o time. A gente fala muito sobre o timing da venda também. Hoje o público é pessoa... Como que vocês trabalham? Pessoa física? Não atende empresa, né? Como que é o jogo? Não atende empresa, não. É O cara B2C vai lá, total. B2C total. B2C total. O cara vai lá, ele Internet também rola? Isso, tem a parte do marketing digital também. A gente faz algumas campanhas para o cliente fazer o exame nas clínicas que são parceiras. Então, e aí essa clínica indica a nossa ótica, indica outras óticas também, mas indica a nossa ótica. Entrou na nossa loja, aí a gente mensura tudo, né? Taxa de conversão de tudo, ticket médio e tudo mais. Entrou, tem que comprar. Se ele não tiver condição de comprar, a gente vai liberar da melhor forma, mas que ele, quando se preocupar em comprar um óculos, que ele lembre da minha loja. Porque hoje tem loja nossa aqui, a gente tem mais de 70 concorrentes em volta. 70. Assim, saiu de lá... Tchau. sem O mar vermelho total. Sem um bom atendimento, ele não vai voltar nunca. E na época que eu era vendedor, eu tinha muito essa segurança. Eu liberava o cliente que eu achava que tinha que liberar. Não, você quer dar uma pesquisada? Porque tem pessoas que não, eu sempre faço 3 orçamentos. Acho justo, também faço isso. Pode ir lá, mas eu te dou um respaldo, eu te dou isso, te dou aquilo. Hoje você libera o cliente, não? Hoje eu vendo a minha empresa. Quando eu era vendedor, eu fazia isso. Meus supervisores, eles liberaram as vendas tranquilamente. Se atender dessa forma. Que você deixa a pulguinha atrás da orelha. Sim. A pessoa, ela vai lembrar, vai falar, caramba, aquele cara me atendeu tão bem, mostrou tudo certinho, muita segurança, bateu na dor, né? Que geralmente uma pessoa que quer usar óculos, ela tem uma dor. Coceira nos olhos, dificuldade com luz azul, que é celular, computador e televisão. Então, assim, se ele foi bem atendido, ele pode dar uma olhada em 5, 6 óticas aí, ele vai voltar para comprar na minha. Porque eu tenho um diferencial competitivo. A gente tava falando ali com uma pessoa que é autoridade em experiência da jornada do cliente. Você falou de cliente oculto? Experiência de compra, cliente oculto. Como Exatamente. que é? Cara, a gente... É aquele que passava no Fantástico lá, que o dono Não, a gente faz de uma forma diferente. Às vezes a gente pega, um parente de algum funcionário nosso que ninguém conheça, pede para ele lá na loja, já com receituário médico e tudo mais, e fazer análise de todo o atendimento, de todo o passo a passo. Para a gente analisar com o viés do cliente se está acontecendo o que a gente prega, toda a nossa cultura organizacional. Então é um pouquinho complicado, mas é muito bacana porque a gente enxerga qual que é o gargalo de cada unidade. Boa. Porque às vezes a dificuldade de uma unidade não tem nada a ver com a dificuldade de outra. Pode ser o atendimento, às vezes pode ser... A diferença na entrega dos óculos, porque tem óculos que entrega em 6, 7 dias e atrasa, tem óculos que a gente é preparado para entregar óculos em um período de 1 hora, se esse óculos está entregando em 1 hora, 1 hora e meia. Então a gente faz esse cliente oculto para enxergar o gargalo de cada unidade e aí sanar cada um deles. E isso ocorre. Dá hoje. super certo. Todas as lojas têm. Que É o terror dos gerentes, né? Porque daí a gente começa a enxergar... O cara não sabe, que imagina. Isso, o que tem de errado em cada loja, mas é o que faz a gente melhorar cada vez mais. O que você enxerga, assim, que é o diferencial de vocês? Diferencial da gente? Pô, não, isso daqui eu acho que, cara, toda empresa se fizesse isso daqui, cara, não tem como dar errado. É que eu acho que são alguns, né? A nossa base, como a gente estava falando sobre sociedade, né? Sociedade é uma coisa muito complicada. Eu estava fazendo via de comparação com casamento. Você tem que saber que você está lidando com uma pessoa que tem a personalidade e pensa um pouco diferente de você. Às vezes ela está morando dentro da certeza dela e você tem a sua. Então você tem que saber abrir mão de coisas, como num casamento. Então, uma das principais coisas é o relacionamento entre os sócios. Esse relacionamento nosso, ele é muito bom. Claro, com várias brigas, já teve, discordando. Eu discordo do meu sócio toda semana, na verdade. Ele pensa de um jeito, eu penso de outro, mas a gente entra no consenso, se respeita, entra no consenso e as coisas vêm dado certo aí. A parte da lealdade a gente prega muito. O nosso processo de vendas e mensurar tudo é um diferencial. Mensurar tudo. Tanto é que a gente é modelado por muitas outras empresas. Depois que a gente abriu a empresa, eu contei pelo menos umas 70 óticas que abriram já. Caramba, já. Modelando o que a gente faz. Você falou mensurar. Então, hoje vocês têm indicadores de tudo. De tudo. Metrifica tudo. Isso pra você é Exatamente. muito importante. Não, é muito, né? Porque aí eu vou saber qual que é a direção que eu tô tomando, o que eu posso mudar, aonde eu tô errando. Você analisa essas métricas de quanto em quanto tempo? Na verdade, é semanal. A gente tem reunião semanal com todos os supervisores de cada setor para apresentar os números. Em cima dos números, a gente sabe que tem um setor que pode estar prejudicando o outro, que isso aqui, se a gente melhorar, a gente potencializa um outro setor, então a gente faz essa reunião semanal. Você tem as lojas... 12 lojas. E aí tem um centro de atendimento para as 12 lojas ou não? Não. Cada loja tem... Tem o seu núcleo, é a sua empresa. Isso, cada loja é um CNPJ, por exemplo.
Cada loja é independente uma da outra. Tem pós-venda lá? E a gente tem pós-vendas. Olha como que eu imagino o seu sistema. E aí você me corrige. Seriam 12 portas, mas no final, todas têm a mesma central de pós-venda para as 12. Não é assim. Não, vamos lá. É cada um tem o seu... Isso, ó, por loja, só para você ter uma noção. Cada loja nossa tem o setor de vendas, o setor de pós-vendas, o setor administrativo e o setor de montagem. Fecha uma loja, a outra tem esse mesmo grupo. Tem o mesmo grupo. Uau, que legal. E a gente analisa as 12, faz via de comparação também, para ver por que uma está entregando muito mais que a outra. É pela região, é pelo atendimento, é pelo time que a gente tem lá. A gente faz esse tipo de análise também semanal e mensura tudo. Quando é contra resultado, não há argumentos. Então, se eu tenho lá uma taxa de conversão de 80%, 85%, um ticket médio de tanto, eu vou saber o que está acontecendo realmente em cada unidade. Você já rodou colaborador? Você funciona muito bem, vai suprir uma loja minha. Ah, muito. Porque fazia isso na antiga empresa também, né? Eles faziam muito isso com a gente. Quem dava resultado, eles mandavam para uma loja para fazer vamos dizer assim, um treinamento com as pessoas que não davam. A replicar lugar. Naquela turma isso, que está com baixa energia. Exatamente. Eles mandaram a gente uma vez para o Rio, para fazer a missão Rio, eles falavam, né? Então você vai lá para, mudar... Que, na verdade, a galera lá era a crença que atrapalhava eles. Não era nem o atendimento, nem o público. Era a crença deles. No time. No potencial do cliente que atrapalhava eles. Não enxergava o negócio como negócio. Não. A galera do Rio era um pouquinho complicada, vamos dizer assim. Vocês pensam em levar para outros estados também? Tá no plano? Como a gente teve essa experiência ruim, a gente ainda não pensa. Talvez no modelo de franquia faça sentido. Aconteça. Isso. Mas a princípio não. Por quê? Eu tenho que levar toda uma operação. Preciso de uma pessoa de confiança lá para pregar tudo que eu estava te falando. Sobre o ecossistema da empresa, sobre a cultura da empresa, os valores da empresa. Então, é muita coisa. O que você mais apoiou no começo? Como empresário, assim. Como empresário? Cara, vou dizer para você que a gente não apoiou muito. Deus tenha abençoado tanto. Eu posso dizer que, né, nessa parte de processo, mas como o meu sócio, ele se aprofundou muito nisso, ele é como eu. Quando ele se foca numa coisa, ele estuda muito, e fica psicopata pela parada. Então, ele fez muito isso. Então, a dificuldade que eu tinha, ele sanava. De maneira extraordinária. Isso, a dificuldade que ele tinha, eu tava sanando. E dois cara maluco pelos seus projetos. Isso, a gente é psicopata por resultado. Aí tem o James que equilibra também essa parte. O James é mais do marketing, é um cara muito criativo. É um cara também surreal. Porém, ele não tem esse perfil como o nosso. Um perfil, de cultura é meritocrática. Cultura é resultadista. É isso, isso e isso. Claro, sempre pensando nas pessoas, no nosso cliente interno e tudo mais. Mas, como eu tava falando, o resultado é tudo. Quem foi a pessoa mais difícil que vocês se mandaram embora? Putz, cara, aí você pegou, viu? Vou falar pra você que a gente já mudou muito. Porque aqui tudo que eu tô te perguntando é que eu passo no dia a dia. Ô, irmão, essa daí é difícil. Eu não sei nem se eu posso falar aqui, na verdade. Mas teve pessoas que foram... Teve uns 4 ou 5, irmão. Foi difícil. No início com a gente. A gente já sofreu muitas coisas. Roubo, que jamais a gente imaginou que a pessoa roubar a gente. A gente já sofreu traições de ir pro concorrente. Traição do cara sair, tipo, numa semana e na outra tá abrindo empresa. Não, calma, para aí. Não que isso seja errado. Então, mas como você sente a lealdade é você falar, cara. A lealdade é você chegar no cara e falar assim, a lealdade não é você não sair daqui da minha empresa e abrir a sua. É você chegar... É digno isso. E eu acho até bacana. Inclusive, eu até ajudo, eu falei. Dependendo do cara, eu até ajudo. Falar, irmão, vai por essa linha, isso. Eu tenho amigos que têm ótica, alguns. A maioria deles eu não sou amigo, porque acabou acontecendo da gente não virar amigo, por conta de algumas coisas que eles fizeram, que a gente já não acreditava que seria bacana, e se eles também pensam que a gente fez alguma coisa que eles não julgam bacana. Eu durmo com a consciência tranquila sempre. Mas não é legal, né? Você... Ser muito amigo do meu concorrente é um pouco Não, eu falo assim, não é legal o que... cara sair, assim, de uma maneira não tão transparente. E não, já tiveram pessoas que saíram pela porta da frente, várias, mas a maioria delas saíram pela porta de trás. Então agora eu consigo responder sua pergunta. A maior dificuldade é lidar com esse tipo de coisa, com as traições. Porque você começa a ficar muito desconfiado de tudo. E a gente não pode parar de acreditar nas pessoas, né? Que bosta, velho. Porque eu tomei um processo ano passado. Bem-vindo ao mundo. Vai ter vários, hein? Eu tô tendo. Mas o primeiro dói, né? Por que o primeiro dói, velho? Cara, eu acho que é como tudo, né? Depois, o segundo, você já vai saber mais ou menos o passo a passo do processo, então você já vai ter vivenciado isso, né? E quando eu tomei esse processo, não é nem pela grana. Foi o que eu falei pra pessoa, né?
O que eu ofereci pra essa pessoa em off foi mais do que ela ganhou em juízo. Pra você ter uma ideia. Falei, meu, vamos fazer assim, ó, leva isso. Não. Vamos pro choque, então vamos pro choque. E no choque ela levou menos. E ainda tomando a parte do advogado ficou menor ainda. Não, aí é. Mas o que... Não dá pra sofrer com isso, mas eu sofri. Então, a pergunta... Eu sofri o ano passado com isso. Eu sofri muito com isso, na verdade. No início. E aí? Com essas traições. Traições é o que dói, né? Isso. Teve pessoas que a gente, pediu ajuda mesmo e a gente não tava pra contratar mais amigos e tudo mais. A gente contratou, não era nem amigo, o cara que eu tinha conhecido na antiga empresa. A gente contratou e depois eu descobri que o cara tava roubando a gente, só pra você ter uma noção. Como a traição ela é pesada. Sim. É o cara que você fica totalmente averso. Eu Sim. mesmo, se eu olhar ele na rua, cara... É que hoje em dia a minha inteligência emocional tá muito boa, graças a Deus. Mas perde, era um cara que você, bateria. Tem noção, o cara tá te roubando, pegando dinheiro do teu bolso. É literalmente isso. Mesma coisa, o cara tá roubando alguém no posto, alguém no ponto de ônibus. Jé, e como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Porque você já deve ter tido várias, assim, né? Ah, cara... Que um sócio olhava pro outro e falava assim, tá vendo? O cara não queria ser ajudado, você queria mais do que o cara. Mas isso é o que mais tem, viu, cara? Porque às vezes, por exemplo... Às vezes tem cara que eu quero mandar embora, por exemplo, e o meu sócio já não enxerga dessa forma. Eu falo, esse cara, eu até acho que foi o Flávio Augusto que falou, não me lembro agora. A cobra, ela tem que te picar, ela já rasteja. Ela tem que te picar pra você saber que ela é uma cobra. Então é complicado. Quando o cara dá a primeira brecha, com 3 meses de empresa, nem 3 meses, aí dá a segunda brecha, você vai mandar ele embora na terceira e na quarta, às vezes você é duro demais em mandar ele na primeira, mas você está evitando um futuro problema lá na frente. E aconteceu de um processo nisso, que a gente queria mandar a pessoa embora e tudo mais, um dos supervisores defendeu a ideia de ficar com a pessoa e aconteceu o pior de tudo. A pessoa saiu, inventou um monte de coisa, enfim, serviu por aprendizado, né? Fez parte do nosso processo, a gente cresceu dessa forma também. E os erros que a gente cometeu com esse colaborador, a gente não comete mais com nenhum, no caso. Como que funciona hoje o método de contratação? Passa por alguns filtros, né? A gente tem um setor de RH que faz a primeira entrevista. Se no caso for pro setor de vendas, a área comercial, que é o que eu cuido, ele passa por uma segunda entrevista com o supervisor, que vai enxergar esse perfil nele. Chega em você? Alguns sim. Quando já trabalhou em ótica e tudo mais... Aí você quer sentir o cara. Não, você quer saber o que esse cara quer realmente. Ele tá aqui para sugar alguma coisa. Boa! O que ele tá se enxergando dentro da nossa organização. Legal isso que você falou. Ao contratar, você tem que saber o que o cara quer, né? Daí... E é o que eu tava te falando. Você faz uma pergunta, o cara responde 6. O cara se abre sem ele nem perceber, né? Mas você quer aquilo dele. Você tá querendo a essência mesmo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para ele, quero saber se ele tá falando realmente a verdade para mim. Ele quer entrar na minha empresa para perpetuar algo legal, quer crescer na empresa? Vamos ver. Então, assim, quando que já trabalhou em ótica, quando é vendedor antigo e tudo mais, às vezes passa por mim, mas a gente já passou por essa fase. Hoje o filtro do meu supervisor eu confio bastante. Você contrata pessoas com experiência ou não? Prefere ser sem experiência? Como que você enxerga isso? Com experiência em ótica, eu prefiro não contratar mais. Boa. Porque já vem com vício, vem com o copo cheio, acha que sabe de tudo. A maioria, tá? Não tô generalizando. Sim. Tem pessoas que vêm também com o copo vazio, se desenvolvem dentro da empresa. Mas você prefere buscar de outras áreas? Hoje eu prefiro que tenha um pouco de experiência com vendas ou que saiba se comunicar e a gente desenvolve a pessoa. Mas eu prefiro de fora. Hoje e você imaginava estar do jeito que você está hoje? Nem de perto. Surreal, irmão. Surreal. As pessoas que vêm de fora também, porque às vezes quando você está dentro, você não enxerga tanto como as pessoas de fora. Sim. Mas até a gente que está dentro sabe que foi coisa de Deus mesmo. O crescimento foi surreal. Deus tem Mudou a vida dos 3? Mudou muito a vida dos 3. E automaticamente a vida de muitas outras pessoas, né? Sim. Da Porque família. Se eu for falar de 450 funcionários. É no mínimo 1.200 pessoas aí brincando. Vezes 4, que é a média do brasileiro. 1.600. Fora que influencia muito também na vida da minha família. Consegui mudar a vida da minha família. Consegui mudar a vida do meu filho, que hoje eu não sou mais casado com a mãe dele, mas eu consegui mudar. Então, reflete nele também. Então, geração, irmão. Eu automaticamente, desbloqueando tudo isso, mudei como pessoa, de forma espiritual e emocional também. Então, eu consigo ajudar pessoas que estão passando pelo que eu já passei. E o coração do Gé, como tá? Coração? Tá. Ixi, tá livre, cara. Tá livre, aberto? Tá na melhor versão? Na melhor versão, posso dizer que sim, porque eu não tô procurando, né?
Eu Tá tô em paz. tô no período mais, vamos dizer assim, um período sabático nessa parte. Porque, como eu tô me conectando mais espiritualmente também, eu sei os efeitos que isso causa na vida da pessoa, né? Então, assim, a energia que demanda e tudo mais. Eu quero, cara, a mulher que eu for namorar agora, eu quero casar, quero ter mais 2 filhos, então... Quero constituir família, né? Isso tudo aconteceu de 2000 e... A empresa iniciou 2021. 2021. A Então nós mudança, temos- mas a virada de chave da minha vida foi de 2018 pra cá. Eu anotei aqui. Isso, 2018. tanto é que eu trouxe até o caderno, que eu tenho ali bem velhinho o caderno, porque... Rapaz, cadê o caderno, Amaury? Traz o caderno do homem aqui. Oxi. Tem um caderno, Bruno sabe onde está o caderno. Esse caderno, cara, é um caderno que eu escrevi em 2018. Eu tava lendo um livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Nossa. Quem Pensa Enriquece. Aí ele O falava... cara fala que entrevistou o diabo, cara. Esse livro dele é muito bom, é top 3 da minha vida. Mais perto que o diabo. Não, é o maior. Esse caderno aí, cara, eu escrevi em 2018 que eu estaria vivendo em 2022. E eu lembro que eu falei pro seu irmão, pro Gabriel. Falei, cara, eu escrevi aqui, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E aí eu escrevi, cara. Acredita que eu escrevi o que eu estaria vivendo em 2022? Tá aí. Tá aqui escrito, ó. Na primeira página. Aí eu lia todos os dias. Esse caderninho fuleiro, já. Esse caderninho fuleiro, cara. Mas, ó, mudou a realidade da minha vida. Mas é assim, né? Deus quer as coisas mais... que ninguém dá nada. Isso. Poderia ser um caderno chique, caro. Não é isso. Isso, e hoje serve de exemplo, porque eu falo disso pra todo mundo. Não abro o que tá escrito, mas falo disso pra todo mundo. Falo, ó, eu escrevi o que estaria vivenciando, escrevi o tanto de dinheiro que eu teria, o que eu ia evoluir emocionalmente, espiritualmente, refletir na vida e transbordar na vida das pessoas. E o engraçado é que é assim, né? Engraçado que eu falo, em 2000, vamos colocar de 2000... você falou que em 2017 foi ali um deserto emocional e financeiro, 2018 vira as coisas ali. Então, 2018 nós estamos falando de 5 anos. 5 anos. Cara, é um espaço curto. Muito. Quem que saiu da sua vida ali naquele momento, além da sua ex-namorada? Teve alguém ali que te conheceu naquela época, que ficaram fora da sua vida durante 5 anos e volta agora e fala assim, caracas, você se depara muitas... Alguns sim, algumas pessoas eu não fiquei um bom tempo sem ver. Como que Meu melhor amigo mesmo, o Bruno, que é que hoje é meu personal e tá comigo sempre, a gente ficou um Que Bruno? bom período. Bruno Moreira? Abreu é o nome dele. Ah, Ele ficou um bom período sem a gente se ver, na verdade. depois quando ele Uns viu- 4 ou 5 anos. É meu melhor amigo, tipo, 25 anos que a gente se conhece. Tá, então 4, 5 anos. Aí ele voltou, vocês voltaram a se Aí conectar. se conectou mais esse ano, do ano passado pra cá, na verdade. E ele mesmo comenta que a mudança que ele enxergou, se assustou com o processo, como é que é da empresa e tudo mais, não sabia como funcionava, porque todo mundo vê de fora, imagina uma coisa, mas quando entra vê que é totalmente diferente. Então, acho que as pessoas que eram muito mais próximas a mim que enxergaram a mudança, porque, como eu disse, às vezes a gente não enxerga a mudança. Aí a pessoa fala, pô, você mudou isso, isso e isso, cara, qual que foi a virada de chave? Meu, o que você fez pra estar desse jeito, pra estar com essa mente tão aberta, pra ter se desenvolvido? E aí eu compartilho as coisas que fizeram sentido pra mim, que foram relevantes de fato, né? Tá, e sua mãe? Minha mãe? O que ela fala? Nossa, hoje minha mãe é minha maior fã, cara. Tem E orgulho. e E minha lá naquela mãe era... época lá, você Não, dava muito bicho. trabalho. Muito. Na verdade, minha mãe era a pessoa que eu mais brigava na vida. A minha mãe tem a personalidade muito parecida com a minha, né? Então a gente batia muito de frente, tudo mais. Meu pai já é bem manso, é uma personalidade diferente. É o meu exemplo de servir pessoas. Ninguém serve igual ele pra mim. Cara, ele tá ali pra tudo e a qualquer momento. Então minha mãe já era um pouco diferente. Mas Ela é essa mais explosiva. veia de vendedor também veio dela, porque ela era vendedora também, minha mãe. Então, hoje, cara, são só elogios. Minha mãe é minha maior fã hoje. Chorou pra caramba agora, depois que eu voltei de Israel. Foi uma coisa que foi surreal. Tá, a gente vai entrar nessa parte Vai agora. entrar, né? Então, beleza. Então, falamos aí da parte empresarial. Qual que é o sonho da empresa? O sonho da empresa, na verdade, é a visão, né, no caso. Qual que... Ser a maior ótica de São Paulo. Boa. Tem tempo? Cara, eu acredito que em faturamento, no meio do ano que vem, acredito que a gente já esteja... E por que a concorrente... Né? Agora tem várias. Não, mas tem uma, porque uma tem- que eu vejo, eu lembro de você. Tem a principal, tem a É. principal. Meu, os caras chegam e montam um espação tal. Lá do lado do meu escritório lá, os caras tomaram aí uma esquina e pum. Agora, eles estão jogando um game que a gente não joga, né? Eu costumo dizer. Que eles jogam o game do brand. A gente tá jogando esse game também, porém eles estão dando mais... colocando mais energia, dando mais ênfase nisso. Tem loja deles que tem mais de 2.500 metros quadrados. Então, esse primeiro impacto
É que forte, é né? muito visual também. É. Todo cliente é muito visual. Eles estão jogando esse game do branding, que a gente ainda não tá jogando, mas a gente vai jogar esse game aí. Bater de frente tranquilamente. E tem que jogar. E se joga esse jogo quando tem um capital de giro absurdo? Porque você precisa fazer o Não, negócio eu acho que girar. é muito mais na mudança de visão, né? Porque, assim, no começo da empresa, você não quer jogar o game do brand, você quer jogar o game das vendas, né? É porque não dá conta, você tem que quer- pagar a conta. É, você tem que vender. Então a gente pensou nisso no início e, fizemos da melhor forma possível. Vendendo. Estamos vendendo bastante ainda, mas a gente já pensa na recorrência, na experiência de compra do ambiente em si, Legal. que influencia bastante. Então, a gente já está praticamente jogando esse game, mas de forma diferente. Hoje, nossa nota do Reclame Aqui é a melhor nota do Brasil, de ótica, se você for colocar no nosso segmento em si. Você tá indo pra essas linhas. Isso, da experiência de compra, né, cara? Porque é o segredo. Eu vou ter indicação, eu vou ter recorrência. E é muito engraçado você falar isso, porque lojas físicas, eu, Arnaud, como consumidor, procuraria uma loja de experiência. Isso. Tem uma... Não vou lembrar o nome do cara. Que ele tem uma loja de carro em São Paulo, de luxo. Tecar? Não. A Yellow? É um cara... Não vou lembrar o nome dele. Mas carro de luxo tá super em alta esse. Só E foi da pandemia pra cá também, viu? Porque aumentou Putz, muitos meu, carros. eu vou te mandar ele depois. Eu fui numa palestra dele. Cara fudido. E ele falou que lá dentro, até o Joel, se eu não me engano, foi lá e envelopou o carro na loja dele. O carro envelopado é fera. O meu é envelopado. O do Joel é aquela... Sei lá, mano. Tá ali, tá? Tá ali. É. Que bom, né? Nisso aí eu já tô chegando um pouquinho no nível deles. E o cara tá falando da loja dele. Pô, tem cinema dentro da loja. Sério? Cinema. O cara tem uma área de pesca dentro da loja. Tem uma área de golfe dentro da loja. Da loja, em São Paulo. Cara, sério? Sério, eu vou pegar Eu vou visitar. Vou pegar Eu essa... adoro esse tipo de coisa, de experiência de compra. É meu Deus. isso, irmão. E é bom que a gente vai como consumidor e enxerga Alguma coisa do pega arte. algum insight pro seu business em si, né? Vou pegar o nome dele, depois eu te passo. E alguma coisa do arte, o nome dele. E, meu, ele tem, igual, a loja do Tecar, por exemplo, tem aquele telão lá e tal. A loja do cara, meu, aquilo ali é uma sala. Não, é surreal. E é surreal. Então, eu acredito muito nessa parada da experiência. Aonde que a ótica não pode errar? Aonde que ela não pode errar? É, Cara, na entrega dos óculos, né? no básico. O segredo é na entrega. Porque tudo que o meu consultor passou pro cliente em si, pô, vendeu toda uma ideia, o produto, você escolheu esse produto dessa forma, vai ser entregue tal dia, tal horário você vem buscar e tudo mais. Na entrega, tudo que ele validou escritamente ali, ele tem que, o meu pós-vendas no caso, tem que entregar exatamente o que ele disse, exatamente o que ele passou pro cliente. Então, eu não posso errar jamais na entrega. Boa. Gé, entrando agora numa outra área da sua vida, irmão. Fala aí um pouquinho dessa parte espiritual aí, de todo esse transbordo. As pessoas tomam muito cuidado, e eu vejo isso, tanto dentro da minha casa, agora eu vou dar uma alfinetada nos caras, os caras vão ficar doidos. Tanto na minha casa, quanto fora, quanto nos grupos de mentoria que eu participo, que a galera toma muito cuidado e tem uma resistência, porque é falar de Jesus, né, cara? Quando você começa a falar de Jesus, o alvo fica grande, as trevas se levantam. Começa a batalha espiritual, na verdade. Começa a batalha espiritual. Então as pessoas falam assim, cuidado, que você tá falando de Deus, mas tá falando de negócio. Você tá querendo usar o nome de Deus pra falar do negócio. Isso. Como Mas você enxerga isso, irmão? geralmente quem é religioso faz isso. Não, porque tem um religioso que já tá inserido numa religião e tem a turma que tá querendo buscar, mas fala assim... Que às vezes uma coisa que o cara falou, afasta. ela já se bloqueou. Se bloqueou. Aí ela isso fala é assim, agora o Jeff foi lá pra Israel, ferrou, já vai querer falar... E aí, como que você enxerga isso? Isso, né? E por isso que quando eu disse que fizeram essa pergunta pra mim esses dias, como foi o batizado lá em si, e quando você vai pra lá, na verdade, antes de ir, a galera já perguntava, e aí, vai se batizar e tudo mais? E eu não queria que fosse dessa forma. Tá. Se fosse de uma forma não natural, pra mim não ia fazer sentido nenhum. Eu queria sentir realmente. Eu queria estar pisando ali, porque lá você anda sobre a Bíblia, né? É muita coisa, irmão. É surreal. Eu vi nos seus stories que você falou que sua família vem da Assembleia, né? Então, irmão, na verdade, por parte de mãe, 90% da minha família é cristã. Você sabia que a nossa turma lá é da congregação já ou não sabia? Não, eu sei que tem uma parte da sua família que é cristã.
Não sei quem são as pessoas e tudo mais, mas você identifica quando você conversa com a pessoa. Sim. Né? Então, eu sei que tem uma parte que é cristã da sua família, não sabia que era congregação nem nada. A minha família é mais concentrada na Assembleia, que são meus tios e pais, mas... Seu pai e sua mãe vão? Meu pai e minha mãe, então, minha mãe é mais de 25 anos na igreja. Eu falo que eu vim de berço evangélico, porque desde quando eu entendo por gente, eu ia na igreja. Porque com 6 anos de idade, minha mãe já me levava na igreja. Né? Sim. E eu fiquei até os 15 indo na igreja mesmo. Mas não tinha esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Nunca tive. Ou pelo menos não me recordo de ter naquela época. Né? Eu tô com 33 hoje, eu fiquei mais ou menos 17 anos afastado. Porque e aí vivi tudo de errado também que esse mundo tem a oferecer, né? Porque o homem faz com que o jugo seja pesado, né? E aí esse negócio de jogar bola, de sair, não pode, muitas restrições. Isso. E aí a gente fala muito sobre ambiência, sobre as amizades. Meus amigos, ninguém era da igreja e tudo mais. O que era legal na época era... Não era ir pra igreja. Era jogar bola, pegar mulher, tipo... Então, não era ir pra igreja, né? Isso. O que fazia sentido pra galera lá e o que te inseria nesse grupo era fazer exatamente isso. Então você queria ser o quê? Aceito pela galera, né? Sim. Era necessidade de aprovação. Pra ter aprovação, você teria que estar inserido naquela ambiência. Então, ficar com mulher, jogar futebol, que era o que eu fazia na época. E, cabeça, né? De moleque, só pode ser. Então, dos 15 até os 32, que foi mais ou menos o ano passado, quando eu voltei a me conectar mais espiritualmente, senti essa necessidade. E eu só senti essa necessidade porque tem gente que vai quando tá na lama, né? E eu tive na lama na época que eu falei, em 2018. E você foi lá? E eu não cheguei na igreja, não me conectei espiritualmente. Não foi a isso que eu me apeguei, eu fui pra terapia, no caso. Dessa parte, você também procura Deus, procura respostas quando as coisas estão dando muito certo. Quando eu vi que Deus estava colocando uma coisa muito grande nas nossas mãos, as coisas estavam dando muito certo, a gente estava prosperando muito, eu falei assim, eu tenho uma mensagem para passar para as pessoas e eu quero cada vez mais me conectar, mas por isso que eu tive essa dificuldade, porque era não natural. Não adianta você ir na igreja só para agradecer um dia, por exemplo. Eu sou um cara que estou definindo a igreja que eu vou agora ainda. Estou visitando algumas e tudo mais. Eu vou me identificar, tenho certeza disso. Mas se não fosse natural para mim, não ia fazer sentido. Então eu fui indo devagarzinho, fui visitando ambientes, fui me conectando através do Thiago Brunet também, porque eu já segui ele há muito tempo. E ele falava de uma forma vedada, né? Porque ele é muito esperto para fazer isso, muito inteligente. Ele traz as pessoas... É igual o Dave, né? Com o que eles querem realmente ouvir. Ele, Pablo Marçal, esses caras tudo. E depois ele mostra realmente quem ele é. É um cara totalmente cristão. Os valores, os princípios dele são os melhores possíveis. Tudo embasado na palavra de Deus. Absurdo a convivência que você teve com ele lá em Israel. Já tô tendo, já tem um tempinho. Você já vem fazendo mentoria presencial com ele há muito tempo ou não? Não. A conexão foi agora, em Israel? Não, a conexão maior foi em Israel. Só que eu já fiz alguns cursos dele, na verdade. O ano passado... Não, em janeiro desse ano eu fiz o Método Destiny, né? Que ele fala sobre os princípios milenares. Então, eu fiz esse curso. Nesse curso... Foi forte? Muito pesado. Muito forte mesmo. Tinha alguns princípios ali que... Tem muito do óbvio, né? Só que o ser humano gosta de ouvir o óbvio bem dito e bem discorrido. Então, tinha muito do óbvio lá, mas tinha muita coisa que, eu nunca nem tinha ouvido falar. Porque eu não li a Bíblia, né? Então tem muita coisa da Bíblia. Na verdade, tudo que tá lá tá na Bíblia. E ele embasa também cientificamente. Para validar para qualquer tipo de pessoa. Tendo crença em Deus ou não. Então a parada o cara, só ele sabe fazer isso, né? Ele fala dos princípios e só ele sabe pregar esses princípios da forma que ele prega. Cada um tem sua mensagem para passar da forma que tem que passar realmente. Então nesse curso dele, ele abre, faz o pitch de vendas lá, ele abre para vender o mastermind dele. Que é a parte mais exclusiva, que é onde você se conecta mais com outros empresários e tudo mais. Na hora que ele abriu essa parte de vendas, é um valor um pouco alto. Na verdade, é um valor bem alto. E aí você fica naquelas, né? Na dúvida. E eu tinha me conectado com um rapaz ao lado, a gente estava na área VIP, e eu me conectei com um rapaz ao lado, e ele é cristão, lá de Balneário Camboriú. Vive baseado na Bíblia mesmo. Você vê muita gente buscando esses caras já mergulhado... Assim, né? Na igreja, tudo. Né? Isso. Muitas pessoas que foram quando estavam quebrados, por exemplo, e estão prosperando. E muitas pessoas que já estavam prosperando e vão buscar mais base no que está acontecendo na vida dela. Qual que é o princípio que ela cumpriu para estar colhendo os frutos que ela está colhendo agora. Mas você identificou muitas pessoas que estão fora da igreja buscando também? Ou normalmente a galera que tá lá tá dentro da igreja já? Não, tem muito que não é. Legal. Muito mesmo. Eu acho que deve ser 50-50.
De verdade. Porque a galera que é da igreja, ou na verdade, a galera religiosa, ela é um pouquinho aversa a quem fala de empreendedorismo e fala de Deus. De Deus. A galera não entende muito isso. E não sabe que é essa mensagem que essa pessoa tem que passar. Que a pessoa só cristão, né? Isso, a pessoa só vai ouvir ela falando de Jesus, no caso. Entendeu? Então, cada um tem sua mensagem por isso. Ele consegue passar para milionário, bilionário. Ele tirou a palavra da igreja. Você vê dessa forma? Isso. Literal. É que ele é mais... É tudo na Bíblia, né? Ele se embasa na Bíblia. Tá aqui, ó. De tal Deus, coisa, isso. É isso. O que tá escrito funciona há mais de 2000 anos. Eu acredito nisso. E, ó, você quer viver uma vida em princípios e não quer ser cristão, então você vai viver uma vida correta. E se lá na frente, quando você morrer, você descobrir que não existe Deus, ele fala, você descobrir que não existe Deus, você viveu a vida da melhor forma possível. Porque você cumpriu os princípios. Faz ou não faz sentido? Faz muito sentido. Não, é muito top, cara. E o que você mais aprendeu lá em Israel? Mais aprendi, cara, a colocar a minha vida à disposição de Deus. É perigoso, né? Ele falava lá, perigoso. A partir do momento que você pede pra Deus fazer o que ele quiser da sua vida, ele vai fazer literalmente. E geralmente é ao contrário do que você tá pensando, né? A voz de Deus não é o que você pensa, geralmente. É a voz do diabo que é a voz de sedução. Então, é literalmente isso, cara. Colocar minha vida nas mãos de Deus e seja feita a vontade dele. É claro que ele vai fazer tudo por mim, menos a minha parte. Então, eu tenho que fazer tudo a minha parte, buscar cada vez mais conhecimento, melhorar cada vez mais como pessoa, para poder fazer o que eu acredito que é meu propósito, né? Transbordar na vida das pessoas, usar a minha vida, a minha experiência como comparação com uma pessoa que está vivendo uma coisa que eu já vivi. Então, é essa parte aí que eu mais aprendi. Colocar a minha mão na minha vida nas mãos de Deus. E o que mais você sentiu ali forte? Andando e aonde? Qual foi o seu momento? 2 dias foram surreais. A gente foi para Roma primeiro, né? Aí ficou em Roma o primeiro dia e depois a gente já vai direto para Israel. O primeiro dia é um pouco complicado, porque é muito cansativo. E a gente foi para Nazaré e Cesareia. Nazaré, onde Jesus nasceu e foi criado até os 30 anos, né? E de lá que ele começou a cumprir seu propósito. Jesus cumpriu o propósito 3 anos e meio, se eu não me engano, tá? Eu sou novo na fé, então ainda eu peço perdão se eu Manda tiver mensagem, porque os religiosos vão entender. Então, aí Jesus cumpriu o propósito Só aí 3 anos. O Amaury é um cara também aí que é um vaso maravilhoso. Vaso, aí, nossa, cara. Aí, o pastor lá falava muito de vaso. Pô, vaso, vigia, vaso. É o vaso. E ele fala, tem pessoas que não aguentam o processo, o homem aguardou 30 anos. 30 anos pra vivenciar 3 deles e teve o cálice que teve, né? Então, só pra gente não perder aqui o raciocínio. O primeiro dia, ele é um dia um pouco mais cansativo, então a gente conhece a Cesareia, conhece Nazaré, que foi onde Jesus nasceu e foi criado. A gente sobe em um monte muito top, que lá atrás tá, tipo, onde aconteceu alguma coisa com Elias, acho que caiu fogo do céu, e onde vai ser o Armagedon, que é a última das guerras. Tudo isso ministrado por quem? Pelo guia ou pelo Brunet? Não, o guia, ele te ajuda nas partes culturais da cidade. E da palavra? Da palavra aí é o Brunet. E tinha um apóstolo lá também, que era o Rony Oliveira, profeta. Pesado também. Nossa, falava coisas surreais. Apontava o dedo, esses caras que apontam o dedo e falam, ó, isso. Meu Deus do céu. Isso, meu Deus, cara. Isso é pesado. Mas foi maravilhoso. E eram os 2 que ministravam, né? E tinha o Marcos Salles, que era quem ministrava o louvor, todos os dias também. Esse primeiro dia foi isso. Agora, o segundo dia em Israel foi pra mim o mais impactante, juntamente com o último, e eu vou explicar depois o último. Porque o segundo dia é o dia do batismo. E eu tava na dúvida, cara, de me batizar. Porque pra nossa crença, a crença cristã, se você já se batizou uma vez, você não pode se batizar novamente. E eu tinha me batizado com 9 anos de idade, 9 pra 10. E eu não lembrava. Mas na onde? Na Assembleia? Não, na igreja que meus pais iam. Na verdade, minha mãe só ia. Só minha mãe era convertida na época. E eu não lembrava. Então, pra mim, assim... Começou aquela guerra espiritual. Isso. Aí eu perguntei pra um tio meu pastor, ele falou assim, na nossa crença não, mas se você não lembra, isso. E meio que deixou meio claro pra mim que eu poderia me batizar novamente. E lá ele explica que quem já se batizou uma vez não se batiza de novo e tudo mais. Mas como eu tinha 9 anos, assim, você já tem consciência a partir dos 7. Porém, eu enxergava que, como eu não lembrava... Não tava consciente. Exatamente. E fiquei nessa dúvida até a hora do batismo, irmão. E aí? Tanto é que ele pediu os nomes, as pessoas pediram os nomes. Um dia antes, quem vai se batizar amanhã? Que não sei o quê. Aí todo mundo deu os nomes. E eu não dei o meu. Caracas. E fiquei pedindo resposta, né? Porque um dos líderes espirituais meu
esse rapaz que eu conheci no Método Destiny, ele falava, cara, você tem que ser intencional. Você tem que pedir pra Deus e pedir sinais, pedir respostas e tudo mais. Tem que ser intencional nessa parte. Falei, maravilhoso, vou fazer isso. Fiquei pedindo resposta, pedindo indicação. Sinal. E sinal, beleza. Quando foi no dia do batismo em si, eu fui lá e tive a resposta. Esse sentimento mesmo foi muito mais forte do que eu. Aí eu cheguei na mulher ao lado e falei, vamos batizar. Tanto é que o meu nome foi o último nome. Não fui o último a se batizar, mas meu nome foi o último nome. E aí você se batiza no Rio Jordão, que é onde Jesus foi batizado, né? A experiência é surreal. E você sai de lá, a carga emocional e espiritual é muito, muito grande, muito bom, cara. Então, assim, é uma lembrança que você vai ter pro resto da sua vida. É a experiência que você vai contar pra todo mundo. É uma experiência muito boa. Já contei pra inúmeras pessoas, meus tios que são pastores, pra galera que eu conheço, que tem amigo meu que é jogador, que é pastor também. Cara, eles, tipo, imaginam já, mas não... Uma coisa é imaginar e uma coisa é você estar lá e ver realmente o que tá acontecendo e o mover de Deus que é naquele local. Foi bonito você falar que se anda pela Bíblia, né? Você tá andando sobre a Bíblia. Cara, que... aqui aconteceu isso com Zaqueu, aqui aconteceu em Jericó. Então a comunhão ali é forte. Isso, Muro das Lamentações, Cesareia, Jericó, Cafarnaum, Mar da Galileia. Por isso que eu falo que esse segundo dia foi muito bom. Porque depois do batismo, tem o Mar da Galileia, que é onde Jesus fez alguns milagres. E a pregação no cair do sol, dentro de um barco, atravessando o Mar da Galileia. Então você imagina, né? Não. É tudo propício para aquele momento ser maravilhoso e você ter uma experiência com Deus ali surreal, com o Espírito Santo falando contigo. Então esse segundo dia já foi o pessoal ali sendo batizado de línguas. Isso, não. E aí as profecias, pessoas que o apóstolo, por exemplo, o profeta profetizava na vida e a pessoa já caía no chão. Coisa surreal mesmo, muito espiritual. E esse segundo dia já foi muito impactante. O terceiro dia foi um dia muito bacana também. A gente conheceu onde Jesus foi tentado. E foi o dia que a gente atravessou da Palestina para Jerusalém. Que é onde é mais tenso, né? É um pouquinho tenso. Por causa do exército, tem... Isso. Não tem... Assim, depois da guerra, como a guerra tá em paz lá, na verdade, o exército é de Israel. Quem tem arma na Palestina lá é os rebeldes e tudo mais. Então, assim, para entrar na Palestina, o israelita não pode entrar. E o palestino também entrar em Israel não pode entrar. E tem essas coisas deles lá. E a galera fica armada realmente na fronteira. E são adolescentes. Por exemplo, a gente passou numa barricata de adolescentes, por exemplo, que eram 4 meninas que você dá, no máximo tinham 20 anos. Todas segurando um fuzil. Armadas fortemente. Teve até um início de confusão com algumas pessoas que estavam impacientes devido ao trânsito, porque a gente ficou mais de 3 horas para atravessar. Nossa. Tipo assim, 1 quilômetro, você ficou 3 horas para passar 1 quilômetro. Caramba. Porque eles faziam a revista e as pessoas e tudo mais. Aí a gente passa pela Palestina para subir para Jerusalém, que é onde aconteceu a maioria das coisas, que é a cidade que todas as religiões querem e tudo mais, né? Porque daí saiu de lá todas as nações, que saiu de Abraão, e a gente sobe para Jerusalém, que foi aonde teve as outras experiências surreais, que tem o Jardim de Getsemane, que é quando Jesus pede para Deus para não passar por aquele cálice, tem o Monte das Oliveiras, Templo de Salomão. E eles vão mostrando. O guia vai te explicando tudo. Nossa. Isso que é bacana. Tanto é que português? a parte de português. Tanto é que a parte de arquitetura, ele explica tudo lá, e eu não sabia que teve um rei Herodes em Israel, em Jerusalém no caso, que montou o maior templo lá, a parada que você nem imagina porque não tem na Bíblia, né, algumas coisas. Que daí é mais da história da cultura da cidade em si. E Jerusalém, cara, é onde Jesus morreu, né, então a gente vai pro túmulo de Jesus, que foi o segundo dia mais surreal. Porque a gente vai para onde Jesus foi enterrado, né? E é muito impactante porque tá lá vazio, e a gente sabe porque tá vazio, né? Porque ele vive até hoje. E ao lado tem uma cestina. E até a ministração da palavra nessa cestina. Nossa. E nessa cestina tem a Santa Ceia. Então, assim, você tá totalmente quebrantado, totalmente sensível para ouvir a palavra de Deus. Então, é o Espírito Santo falando com você, de forma clara. E só quando você está muito sensível espiritualmente que você ouve de forma clara e fala, essa é a voz de Deus. Porque muitas vezes você fica na dúvida, né? Deus está falando comigo mesmo? Não é, tudo mais. Então, assim, quando você está sensível espiritualmente, meu Deus do céu, cara. E aí você falou um tema que eu abordei Já foi pro ar? Não foi pro ar. Vai pro ar aí um episódio, te convido, cara, por favor, por mim. O que, você chorou muito? Porque eu vi que você Já foi pro ar, Mauri? O do pastor? Não, né? Não. Não foi pro ar, mas como eu te acompanho, você acho que postou nos stories. Cara, foram 10 minutos aqui
Que eu olhava assim pra Mauri e falava assim, eu não consigo continuar. Era um pastor? Era um pastor que foi pra Israel. Nossa, surreal. E aí ele começa, a história dele é assim, putz, os filhos de Deus, os escolhidos, eles vão passar, o caminho é estreito, irmão. Não, bicho. E aí ele conta, assim, um spoilerzinho monstro. Em 5 anos ele perde esposa e filha, num prazo de 5 anos. Faleceu? Num prazo de 5 anos, ele perde uma e depois ele perde a outra. Nossa. Eu acho que deve ser a pior dor do ser humano é perder um filho. Deve ser... Eu não passei por isso, espero não passar, né? Acredito que eu vou morrer antes dos meus filhos. Mas deve ser a pior dor para a pessoa. E aí você olha pro cara assim, é um cara extremamente do bem, energia lá em cima, alto astral. E é o que eu falo pro meu time lá, meu. Eu tenho hoje lá na Clique lá em torno de 20 pessoas e eu falo pra eles, meu, eu aceito tudo, menos que você reclame. Porque ninguém aqui perdeu filho. E eu perdi e não reclamo. Não, reclamar e dar desculpa, né? Não te pode, brinca lá irmão. que desculpa é a mentira gourmet. Não pode. E aí você vê as pessoas, sabe, murmurando, tudo tá difícil. E você fala, cara, e aí ele contando aqui o testemunho dele. Surreal. Assista. E sai no YouTube, né? Todos eles Sai no YouTube na íntegra. Na íntegra. Toda segunda-feira, às 19 horas. E aí, como que nós trabalhamos? Segunda-feira, no domingo, a gente anuncia quem vai participar, o participante da semana. Segunda sai no YouTube. E de terça até sexta, 3 cortes por dia. E aí a gente derrete o conteúdo que eventualmente não assistiriam em cortes. Porque, por exemplo, a pessoa não vai assistir 3 minutos lá. Um fariseu, sabe? Que só quer pegar a semente boa. Isso, Mas ele consome 3 vídeos de 3 minutos. Então Que somados dão 3 minutos. Né? Sim. Então a gente faz os cortes, é bem bacana. Jé, e aí? Chega em casa, sua mãe olha pra você. Pô, filha, você foi pra Israel. Não, lá mesmo ela me manda um áudio, tipo, no fim do dia, ela me manda um áudio de 2 minutos e pouco. Eu já tinha certeza que ela tá chorando. Porque eu sei o quanto que minha mãe se ajoelhou e orou por mim, mano. Eu era aquele cara que saía de balada, chegava de madrugada em casa. Era o cara que não daria certo. Não, vixe, na verdade eu sempre fui a ovelha negra da família, né? Que a galera falava, vixe, isso aí é perdido, né? Mas lá, quem que você gostaria que tivesse lá com você? De pensar mesmo, putz, essa pessoa tinha que estar aqui, cara. Ou você não teve esse pensamento? É assim, eu tenho o sonho de levar minha mãe ainda. O objetivo, né? Sonho é um pouco mais forte. É um objetivo que é palpável, totalmente tangível. Então, eu tenho o sonho, o objetivo, no caso de levar minha mãe. Que pra ela ia fazer... Eu acho que ela ia chorar a viagem inteira, na verdade. Tinha muitas pessoas que estavam assim, né? Chorando a todos os momentos, muito sensível mesmo. O pastor que eu estava lá, que é o pastor, inclusive, de São Bernardo, ele chorava toda hora. Ele é um cara muito sensível, então... A parada foi surreal. Você falou um negócio, desculpa te interromper, que eu quero te perguntar, porque por isso que eu falei do pastor, do Marcos. E quando que é a voz de Deus? Quando você sente que é a voz de Deus? E não a sua intuição ou a voz do inimigo? Cara, assim, cada vez mais que você busca se sensibilizar, o que é se sensibilizar? É você maltratar a sua carne, né? É bater na carne para ficar mais sensível ao Espírito Santo. A voz de Deus nunca é a voz que você quer ouvir. Geralmente é a voz do desconforto. Tô na dúvida de uma decisão. É a voz do desconforto. É a decisão que você geralmente não tomaria. Porque a voz contrária a esse é a voz da sedução. E a voz da sedução nunca vai ser a voz de Deus. E geralmente, para você validar o que você está acreditando, ou está na palavra de Deus, ou com uma pessoa que tem mais fé do que você, uma pessoa que profetiza na sua vida, que te dá uma direção, enxergando alguma coisa da sua vida. Então é literalmente isso, para mim, né? Como eu disse, sou novo na fé, tô aprendendo algumas coisas ainda, mas eu tô sabendo como ficar mais sensível em relação ao Espírito Santo, ao ouvir a voz de Deus e tudo mais. Qual foi a maior mensagem, então, que você traz de lá? Mensagem? Cara, deixa eu pensar em uma coisa aqui que... Fora essa parte que eu falei pra você de ouvir mesmo a voz de Deus, na verdade, ficar submisso, literalmente, a Ele. Deixa eu pensar, cara. Maior mensagem de Israel. A que mais me pegou realmente foi essa, cara. De verdade. Porque foi no dia que, assim, depois do batismo e do Mar da Galileia, o dia que entrou mesmo na minha mente, que eu fiquei muito sensível, foi no Getsemane. Que é quando ele prega sobre abrir mão das coisas que você realmente quer para seguir o que Deus tem preparado para você, o seu propósito, literalmente.
é difícil, né? O método IP do Pablo Marçal, por exemplo, ele fala sobre identidade e propósito. E o propósito de todas as pessoas, cada um tem um propósito, claro, mas geralmente é ajudar outras pessoas e transbordar na vida delas. Quando elas estiverem passando por uma coisa que você já passou, ou às vezes uma palavra que você vai direcionar ela, que vai ajudar ela. É uma chave, né? Uma chave, literalmente. Se você pudesse escolher um cara que você acompanha pra estar do seu lado lá, quem que você gostaria que tivesse do seu lado nessa viagem? Um cara que você acompanha, top. Na verdade, um dos caras que eu modelo, Modela. um grande empresário ou um cara muito próximo a mim? Os dois. Fala dois aí. Um cara muito... Um trio. Vocês andarem em trio ali, quem que seria? Um cara muito próximo a mim. Um deles estava lá, né? Que é o Thiago Brunet. Eu tinha que estar lá com ele, em si. Eu levaria meu sócio, João Paulo. Porque ele também se apega muito a essa parte espiritual, emocional. Não tem religião nem nada, mas ele é um cara que está partindo para essa linha também. Eu levaria ele. E um outro cara é o Renan Cerezer, era o nome dele. Renan Cerezer. Isso. Hoje ele é um exemplo para mim na vida espiritual. Na verdade, ele é um mentor, vamos dizer assim. Para mim, ele mora em Balneário Camboriú. E ele me ajudou muito, cara. De 3, 4 meses para cá. Um cara que eu me conectei. E sabe quando a coisa acontece naturalmente? Quando tudo vai fazendo sentido. Quando você vai ver que o cara realmente é pra sua vida. Então foi isso muito... As almas se apaixonam, né? Isso, eu senti muito isso dele, a pureza dele. É um cara totalmente espiritual também, totalmente apegado à palavra de Deus. Ele me deu o Café com Deus Pai, que é o livro que eu tô postando direto. Não sei se você tá acompanhando. Mas, cara, depois que eu postei esse livro, eu tô pra te chutar abaixo. Que mais de 200 pessoas já me chamaram perguntando qual livro que é. Que lindo, né? E eu comprei vários e distribuo para as pessoas que eu enxergo que realmente ela vai mudar a vida dela, que tá na fome, que pedir por pedir, muitas pessoas pedem. Então, ele me ajudou muito nessa parte e ele me ajudou a direcionar cada vez mais esse meu propósito, que eu já enxerguei, né? Que é cada vez mais ajudar pessoas e transbordar na vida delas. Como que foi a sua conexão com o Pablo? Como que foi lá no resort, o método IP? Eu acho que o Pablo, ele é necessário para todas as pessoas. Ele tem um jeito um pouco diferente dos outros, né? Ele é pancada, ele é direto, ele não... Ele é assim no off? Ele é assim no off também. Ele é bem pancada. Mais do que no on? Mais do que no on. Ele dá a surra mesmo, né? Ele vai na essência. Tanto é que lá é pra você se desbloquear, né? Cura e libertação da sua alma. O método IP é literalmente isso. Então, cara, lá foi muito assim. E você começa a conhecer o que te bloqueava a não fazer algumas coisas que você não faz hoje. Por exemplo, muita crença limitante que você tinha desde a infância, sei lá, porque às vezes pela sua fisionomia ou por alguma coisa que você não conseguia ter, por grana. Então ele vai na essência, né? Cura e libertação da alma. Lá, cara, você conhece ele de verdade. Mas foi agradável pra você? Foi demais. Você não se decepcionou com ele? Eu já fiz muitos cursos, cara. Tô pra te dizer que de 2, 3 anos pra cá eu fiz mais de 10 cursos desses mais específicos. Esse foi o que foi mais impactante. Assim, porque mexe muito com o emocional. E quando é emocional, fica pro resto da vida, né? Sim. Daí você faz algumas experiências lá também. Tem boot cerebral, as paradas, muito boa. Então, o Pablo, eu acho que ele é necessário. Na época da eleição, fiquei um pouquinho averso a ele ali, mas entendi também que ele enxergou que aquilo fazia sentido pra ele na hora. E depois que ele desligou essa chave também, ele já... Absurdo, desligou de verdade. Não, virou a chave e já tá aqui em outra coisa. E, já tá transbordando de novo na vida das pessoas. Esses dias aí, o cara fez uma live de 7 horas e 30 minutos, discorrendo qualquer tipo de assunto. Então, o Pablo, ele é infinito, eu comento com todas as pessoas que me perguntam dele. Ele é o cara mais inteligente que eu já conheci. Ele é uma fonte inesgotável. E ele fala de todos os assuntos sem repetir e... Não, o cara é uma máquina. E assim, ele é uma máquina e ele é profundo. Então, se você quiser se aprofundar num assunto que você sabe que ele conhece, já era, cara. Ele vai discorrer com você aí o dia inteiro. Ele fica falando 7, 8 horas mesmo. Quantas pessoas estavam lá no... Nesse método IP, acredito que tinha umas 90 pessoas. Nossa, foi bem próximo então, né? Foi numa tenda assim, cara. Bem bacana, foi no resort dele mesmo, chegou de helicóptero no dia lá e tudo mais. Ele fala sobre a escassez muito, né? Ele falou, tava com a escassez de comprar um helicóptero de 3 milhões e tudo mais. Aí agora tava vendo um vídeo dele esses dias, ele tava falando da escassez de comprar um avião de 50 milhões. Então assim, a escassez não tem cura, você vai aprendendo a lidar com ela, ele fala muito sobre isso. Olha, que top. E era uma crença que eu sempre tive também. Escassez acho que todo mundo tem, de certa forma, né? E ele me ajudou muito nisso, né? Nesses desbloqueios, vamos dizer assim. Quem que são as pessoas que você modela? Hoje...
Cara, modelo muito o meu sócio em algumas coisas, que é o João Paulo. Modelo amigos meus, de alguma forma. Por exemplo, o Bruno, que é amigo meu, que hoje é meu personal. Ele é um cara que tem ele é muito regrado, né? Come direito, treina direito. Ixi, isso pra mim, nunca fui muito disciplinado com isso. Nem na escola e nem nessa parte aí física. Então, eu modelo isso também. Agora, empresarial, emocional. Aí eu vou nessa linha do Thiago Brunet. Sigo muito e acompanho muito também o Joel J, que era um cara que a gente estava conversando aqui no off. O Caio Carneiro é um cara que, como eu sou muito apegado a vendas, né? É um cara que eu sempre ouvi bastante também. Você fez o Ventes ou não? Não chegou Não. a fazer? Não fiz nenhum dele e do Flávio Augusto. Que eles fazem mais ou menos. Nenhum performance Nenhum ainda. do Joel. Não. Nenhum. Mas tenho certeza que eu tô nessa linha. Vai ser inevitável participar de algum deles. E como que você quer e projeta o seu filho daqui a uns 15 anos? Meu filho daqui 15, ele vai ter 21. Cara, hoje é uma das coisas que eu mais me preocupo, e no método IP eu fiz muito isso, né? Eu me prometi ser um melhor pai do que eu já era. Me prometi isso. Você estava pronto quando ele veio? Quando ele nasceu? Eu queria ter, mas não estava pronto. Mas ele não veio por acidente, por exemplo. Eu queria ter um filho. Legal. Então, mas não estava pronto. Acredito que Sua ele relação lançou... com a mãe dele hoje é melhor do que era antes? Ou não? Quando eu era casado, no caso? Não, quando você separou, Ah, não, no início é um pouco mais difícil, né? até Acredito que pra todo mundo se entender, né? acredito que é pra todo mundo. Hoje é uma relação boa. Muito boa. Bem tranquila, realmente. A gente faz até algumas coisas juntos com ele, então, pra ter essa conexão de família também. Então, é muito boa. Eu quero... na verdade, a gente tem que ser treinador do nosso filho, né? É boa. E ser treinador e ser pai é um pouco difícil, porque às vezes o coração vai falar mais alto do que a razão. Às vezes você vai ter um pouquinho de dó. E nisso eu modelo muito o Pablo Marçal, porque ele é muito treinador dos filhos dele. Então, assim, às vezes o filho dele tá com uma necessidade ali, uma coisinha, que se ele liberar... Como pai, Isso. desconfigura. Ele não treina pra vida. Então, eu quero ser um treinador pro meu filho, literal. Filho é forte, É velho. isso. E vou colocar ele em alguma coisa que faça ele competir. Eu acho que a É importante, competitividade é muito importante. A galera ideóloga agora não prega muito isso, né? É tudo igual, mas nisso não. E eu acho que a competitividade é muito importante pro desenvolvimento dele. Vou colocar alguma coisa, luta, que seja. Tem que ter aquele instinto, né? De futebol. ganhar e perder. Eu quero que seja futebol, na verdade. Futebol, canhoto. Isso, não que ele seja é canhoto? profissional. É canhoto? Canhotinho, vixe. Ixi. Eu chamo ele de Nil Messi, né? Lionel Luca. Zé, passou rápido, irmão. Passou rápido? Já terminou? Aí, a produção já soou aqui, velho. Sério? A produção já soou aqui. E nem perguntei um monte de coisa que eu queria perguntar. Ah, A mas gente já tem que fazer um 2.0. Ah, pra cima. O pessoal anotou aqui alguns pontos importantes, alguns temas que você abordou. Maravilha. E aí depois vai dar trabalho o pessoal fazer os cortes, viu? Vai ter uns cortes bacanas aí? Ah, se não tiver, E aí, A como é gente- que faz? Eu posso repostar tudo certinho? o pessoal vai te Fazer o mandar, merchan da te mandar, chave? te marcar, você fica à vontade. Maravilha. Ó, conexão, você falou muito sobre conexões com pessoas. Eu vou pegar algumas coisas minhas aqui, né? Você falou um pouco da sua trajetória, né? Eu gostei muito disso, eu mesmo me atrapalhava. Era justamente eu. E você falou também de novo aquela frase, o Os canalhas brilhantes. canalhas brilhantes. Você falou muito sobre autoconhecimento, resiliência e persistência, deserto que vivenciou, apego emocional, mudança de vida. Você é um cara que demonstra muita gratidão, lealdade. O ambiente transforma a pessoa. Falamos muito sobre espiritualidade, sobre planos de ação e execução. Isso é legal também, né? Você é um cara que planeja e executa rápido, né? Isso, Você não é de ficar sonhando. Isso, eu não acredito muito em segredos, né, cara? Eu acredito em processos. Então, eu acredito nisso aí, cara. Planejou, fez, não deu certo, refaz. E é o que eu tava falando, a empresa é assim, né? Cresce e organiza, cresce e organiza. A gente primeiro cresce, depois vai lapidando. Você é perfeccionista ou não? Não, nem um pouco. Você falou sobre energia, visão e valores, algumas viradas de chave da sua vida, desenvolvimento profissional, praticidade e evolução. Falou sobre construção familiar. E aí, isso aqui também tá na meta, né? Em breve. Mais 2 filhos. Mais 2 filhos, eu quero ter 3. Mais uma menina e um menino. Falou sobre buscar a Deus, carga emocional, aprendizado na vida, faça a sua parte e Deus acrescenta o resto. Irmão, Maravilha, a galera do staff aí. não, que isso. boa, hein? Rebequinha, tamo Pô, junto, vocês incrível, são olha lá. surreais, viu? Pessoal incrível, olha lá. Ele fica com vergonha. Jé, se você pudesse deixar uma mensagem, e essa mensagem estaria num outdoor,
e todas as pessoas iriam ver, seria a mensagem de legado. A sua mensagem de legado, qual que seria? Uma mensagem forte que você deixaria aí. A mensagem forte, cara. O segredo do sucesso é a consciência do objetivo. Você tem um plano de ação bem... Você tem na sua cabeça o que você realmente quer, você vai correr atrás disso dia e noite para atingir o seu objetivo. Você acredita que às vezes as pessoas não têm claro o objetivo delas? Se você não tem um caminho para percorrer, qualquer caminho serve, né? Então, assim, se a pessoa não tem claro o que ela realmente quer, eu quero ser médico, ele vai lutar, vai estudar 10 anos para isso. Quero ser empreendedor. Se tiver um know-how, expertise no assunto, o que falta? Falta um aporte financeiro, falta alguma coisa. Então, o segredo do sucesso é a consciência do objetivo. E a outra que eu tenho tatuada, que eu falei nas perguntinhas também lá, seu mundo depende de você. Você não pode culpar ninguém pelos seus resultados. Você só planta o que você colheu lá atrás. Boa. E se você não tá feliz com a colheita, começa a plantar diferente. Exatamente. Muda a sua ambiência, muda as pessoas. Seu ecossistema vai mudar total. Já, vou te fazer umas perguntas aqui, ping-pong. Show. Você manda aquele tapa de qualidade que os caras falaram que você dá, eu queria ver um jogo seu. Cara, tem muita gente que desconfia, que acha que eu não jogo bola, acredita? Não, os caras falam. A Buranella já foi campeão, a família já foi campeão do meu lado. Os caras falam, o cara é boleiro, então não quero ver se os tapas... Não, ex-atleta, cara. Ex-atleta. Tô voltando de lesão agora, 4 meses parado. Sua mãe, o que ela é pra você? Referência. Seu pai? Meu pai? Cara, tem muitas coisas, mas... como eu disse, o modelo de sucesso de pessoa, vamos dizer assim. Modelo de pessoa é a melhor pessoa que eu conheço no mundo. Seu pai. E não tô sendo puxa-saco, na verdade. Como que foi quando você deu o carro pra eles? Pra ele, né? Vixe, cara. Ali foi uma realização. Eu acho que foi... É só de lembrar, arrepia. Porque era uma coisa que ele jamais esperava, né? E ele me falou um dia... Meu pai é muito quieto pra essas coisas. Quem conhece meu pai sabe que ele é tímido e tudo mais. A gente se conecta muito falando de futebol. Então... Mas ele é um ser humano. Sabe aquela pessoa que você conhece que ninguém fala mal? Eu, por exemplo, tenho uma personalidade forte. Às vezes a pessoa não me conhece, ela olha de fora e fala: esse cara é meio metido, esse cara é meio marrento, tudo mais. Ele não. Então você começou a conversar com ele e você já gosta dele. Tem pessoas que são assim, né? Tem pessoas que falam isso que é a graça de Deus. Tem pessoas que têm a graça de Deus, literalmente. Então, acredito que meu pai tenha. Quando eu dei o carro pra ele, cara, eu sabia que era o carro dos sonhos dele, porque ele só falava desse carro, sempre falou desse carro. Quando você olha pro rosto dele, pro brilho no olho e tudo mais, e assim, é muito mais pelo sentimento de orgulho do filho tá dando do que pelo carro em si. Então, pelo valor do carro. Isso, o valor do carro, que ele nem sabe o valor até hoje. Mas é mais pelo filho tá dando, né? O filho tá dando, o orgulho, cara. Eu acho que o sucesso de todo filho é realmente mudar a realidade da sua família. No dia que eu postei lá, muitas pessoas falaram: eu quero fazer isso um dia pra minha família, cara. Quero fazer isso. O que você fez aí, pra mim, é o ápice. Dar uma coisa pra sua família, mudar a realidade. Graças a Deus, hoje eu já consegui mudar eles de casa e tudo mais. As coisas estão acontecendo de forma natural e Deus tem prosperado muito. Mas é a melhor sensação do mundo. Você se emociona falando dos pais, não dá. Então, meu pai é referência de pessoa e minha mãe é referência porque ela foi vendedora, né? Então, eu peguei a maioria das coisas dela, a personalidade dela. Eu sou totalmente diferente do meu pai, por exemplo. E tenho muitas coisas da minha mãe. Falar alto, falar com ênfase e tudo mais. Então, meu pai é modelo de sucesso como pessoa e minha mãe é modelo de sucesso como profissional. E eles ficaram impactados demais ali. Ixi, não acreditava. Como eu disse, hoje em dia eu sou o xodó da minha mãe, né? Eu sou referência, sou o ídolo deles lá. Claro que eles sempre me direcionam, sempre me dão conselhos e eu ouço com o copo vazio, porque são seus pais, né? Então, às vezes pode estar falando uma coisa que pra você não faz sentido, mas lá na frente vai fazer. Então, até agora, na verdade, com 33 anos. Eu vou ouvir meus pais até 50, 60, se Deus quiser, se eles estiverem vivos. Por que não ficar com o copo cheio? Por que não ficar com o copo cheio? Cara, eu falo uma frase aí que o lugar mais perigoso de se morar é dentro de uma certeza. Geralmente, quando você se acha muito bom em alguma coisa, ou quando você tá fazendo alguma coisa muito bem e tá tendo resultado, você acaba não querendo aprender muito sobre o assunto. Aí é o perigo. E esse lugar é o perigoso. Porque as coisas estão mudando muito rápido, cara. A internet tá aí. Como eu disse, a empresa de sucesso é aquela que é rápida. Então, qualquer coisa que muda no seu business, ou na sua vida, ou em alguma coisa, é muito rápido. 1 ano, 2 anos, você já tem que estar mudando. Então, tá em constante evolução. E é isso que eu venho mais buscando. Evolução. Por isso que eu faço tudo isso de curso que eu tava comentando contigo. Seu filho? Filho?
Hoje em dia é a minha razão de viver, né? Assim, o amor que você tem por uma criança, pelo seu filho, é um amor indescritível. É só quem tem mesmo pra falar. É um amor que dói, a galera comenta, né? E o amor que eu tenho por ele, cara, é surreal. E aí, as experiências que a gente tem, às vezes eu vou olhar as fotinhas e falo, nossa, esse dia foi tão top, que não sei o quê. Ontem mesmo eu tava com ele. Esse final de semana a gente ficou junto, né? E aí ele conheceu o cachorro que eu comprei. O Tommy, o pequenininho. Nossa, cara. E brincando. E aí são vários flashes que vão ficando na sua memória, né? Então você gera memória nele. É o que eu mais tento criar nele. Memória afetiva. Memórias afetivas. Momentos pra gente estar junto, pra ele lembrar. Quando ele tiver 15, 20 anos. Pô, lá com meu pai. Tudo mais. Porque eu lembro disso com meu pai, né? Algumas memórias afetivas, uns momentos juntos são assim, singulares. Eu lembro de coisas que eu tinha 5, 6 anos com meu pai, mas não lembro de outras coisas há 2 anos atrás. Então, é coisa que mexeu muito no emocional, né? Você falou, né? O emocional marca. Não, o emocional ele marca muito. Cara. Essa memória afetiva aí é surreal. O que é Deus pra você? Tudo, né? Deus é tudo, cara. É o Criador. Eu fiquei muito tempo longe e sem entender. Tava vivendo uma vida vedada, vamos dizer assim, uma vida cega. Um ponto cego. Eu fiquei muito tempo longe de Deus. E agora que eu tô tendo um relacionamento mais perto dele, a gente sabe por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. O processo que a gente passou, porque ele tava nos moldando, nos lapidando. E se eu não fosse daquela forma, eu não estaria onde eu estou hoje. E se eu não estiver passando um processo que ele tá já enxergando, porque ele já viu o futuro lá na frente... esse processo eu tenho que viver para poder ser a pessoa que ele quer que eu seja. E onde que você quer estar no futuro? Onde eu quero estar no futuro? Pô, cara, você fala de localidade? Não, como que você se enxerga daqui 5 anos? Eu não enxergo fazendo exatamente o que eu faço hoje. Acredito que eu vou estar empreendendo mais de forma diferente. Acho que vou estar empreendendo mais em pessoas. Não sei, pode ser que seja um palestrante, um influenciador. Acredito que seja isso. É isso que pulsa. É isso que pulsa. Porque nada... Impactar o máximo de vidas possíveis. Nada é mais gratificante de que você ajudar uma pessoa e ver a diferença que você fez na vida dela. Boa. Eu tive vários vendedores que eu treinei, por exemplo, que falaram, você mudou minha vida. Já teve esposa de vendedor que chegou em mim e falou, caramba, ainda bem que ele te conheceu na vida. Nossa. Porque depois desse processo aí, a gente tá vivenciando coisas que eu jamais imaginei vivenciar. Então, ouvir isso é muito mais gratificante que ganhar dinheiro, por exemplo. Boa. Não que ganhar dinheiro não seja bom, né? Não vou ser aqui hipócrita. Se conciliar, perfeito. Isso, maravilhoso. Eu acredito que seja isso. Jé, encerramos aqui a nossa chave. Como que o pessoal te acha aí? Fala aí Agora é o pitzinho. É o pitzinho? O pitzinho da empresa e do Jé. Vamos lá, Óticas Prevent é o Instagram da empresa. A gente foi clonado o Instagram da nossa empresa, então mudou agora. A gente já tá num crescimento aí também bacana no nosso Instagram. Tem algumas promoções lá também, vai pra cima, galera. E Instagram do Gé é Jefferson Matos, 2 Fs e 2 Ts. É aberto? Aberto. Underline 90. Vai lá, dá uma acompanhada também. Fala um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre vida emocional, espiritual. Compartilhe um pouco do meu dia a dia lá também. Não deixe de postar todos os dias as coisas que fazem sentido pra mim, minhas leituras, tudo. Boa. Bom, obrigado aí pela oportunidade. Você ter vindo aqui como copo vazio. Aprendi isso aí. Foi incrível. E quero que a gente troca mais aí. Quero pegar mais chaves. Você é de que mês? De 90? Cara, meu aniversário foi agora, quarta-feira. Que isso, cara. Então eu vou ter que te dar um 3 presente. de maio. Levantei a bola pra te dar um presente, né? Sou 3 de maio. Tô aprendendo a fazer isso daqui, Amaury. Amaury, tô aprendendo a fazer isso daqui. Fotinha, Amaury? O cara fez aniversário e tamo presente, né, Amaury? Fiz a pergunta, acompanho o cara nas redes sociais. Sabia que eu ia ser surpreendido, sabe? Maravilha. Irmão, muito obrigado, irmão. Obrigado de coração, viu? Eu que agradeço a oportunidade aí. Que Deus continue te abençoando imensamente, que a palavra dele possa bater no seu coração e respingar para muitas pessoas. Eu adoro falar de Deus, de empreendedorismo, e é o grande desafio que nós temos, porque é muito mal interpretado pelas pessoas, as pessoas acabam criando um escudo para não ouvir, e não adianta, quem tem resultado tem voz. As pessoas escutam, né? Escutam. E por isso que eu me conectei tanto com o Pablo. No início eu me assustei com a abordagem dele. Mas não tem como você não ouvir quem tem resultado. O difícil é quem tem resultado falar de Deus. Exato.
É muito complexo isso. Porque nós, quando criança, aprendemos que quem tem dinheiro não é próximo de Deus. Exatamente. Tudo crença limitante Crença aí limitante. que nos moldou. É isso aí. Então, você continue mandando sua mensagem, continue inspirando pessoas. Foi muito bonito quando eu vi a mensagem que você postou, o print do Fabinho. Quando ele... Vocês se falaram ali por Instagram e tal, e ele falou que se inspirava e tal. Eu acredito que essa é a nossa missão. Exatamente. Impactar e ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores em todas as áreas da vida, né? Tanto familiar, se tornar um filho melhor, se tornar um esposo melhor, se tornar um marido melhor, um empresário melhor, um pai melhor. E aqui eu te peço um favor, cara. Não para de postar não, que poucos comentam, mas muitos vê. Beleza, irmão? Maravilha. Eu que agradeço. Tamo junto aí. Obrigado, viu? Deus te Tamo abençoe. junto. Que Deus abençoe cada vez mais seu projeto aí também. Fico feliz de ter participado. E quando eu tiver lá, você me chama que eu quero ir lá, tá? Não, no meu com certeza Quando eu você tiver vai lá, eu quero ir lá, viu? Provavelmente daqui uns 60 dias aí já deve estar pronto lá o espaço. E com certeza você vai lá. Tanto para dar umas dicas aí também no cenário, quanto para compartilhar e passar algumas chaves pra gente lá também. Foi muito boa essa conexão aí, essa troca. E você vê como é importante o podcast? Você não sabia, né, da minha história e tal. Não, cara. E é muito louco isso, que às vezes a gente tá próximo de pessoas, convive com pessoas, assim deve ser lá no seu futebol, deve ser quando... Você ainda joga o pokerzinho ou deu uma parada? Não, vixe, faz uns 3, 4 anos que eu nem jogo. E é muito louco, porque às vezes você tá em ambiente que é ambiente que você precisa colocar uma semente e a gente não coloca, né? Isso. Mas na verdade, isso. todos a gente tem que colocar nossa Todos semente. tem que colocar, todos. A partir do momento que você tá conectado espiritualmente com Deus, você tem que, querendo ou não, evangelizar na vida das pessoas e mostrar o amor de Deus por eles e de Jesus Cristo. Foi o grande, eu acho que a sacada do Brunet. Porque eu falo isso lá pro meu time. Cara, talvez eu nunca escutaria esse cara. Eu nunca. Eu tô ali na congregação, vou ali congregar uma vez por semana. Tô ali fechado na minha bolha. E ensinaram assim, né? E quando que você iria ouvir um cara desse, um David Leonardo? Não escuta. E eu acho que esse é o segredo. Meu, vai jogando a semente, uma hora você acerta uma terra fértil. Isso, e a gente tá vivendo uma época de transição no país também, né? Muito empreendedor, e é um avivamento muito grande. É isso aí. Turma, então é isso, Maurizinho, lindo. Obrigado. Quero agradecer aqui, primeiramente, a Deus pela oportunidade, pela inspiração. Sem ele não somos nada. Quero agradecer a minha esposa, que eu tanto amo, minhas filhas. Quero agradecer a minha equipe. Uma parte tá aqui, a Mauri, Rebequinha, tamo junto. Bia, valeu, tamo junto como sempre. Quero agradecer ao meu time que tá lá na Clique fazendo as coisas acontecer para que eu possa estar aqui recolhendo chaves e levando chaves lá para eles. E é isso. Seja a chave de um cadeado. Impacta uma vida. Eu tenho certeza absoluta que seu propósito será cumprido. Tamo junto, valeu, até a próxima.